Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudão Cast, eu tô aqui com o Mariano, ele que é procurador federal. Existe uma confusão que eu já cometi hoje, que é entre procurador federal e procurador da República. Mas antes de a gente explicar isso, irmão, eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Eu que agradeço, cara. Pô, você ter me convidado é uma honra. A gente tem uma grande parceria aí. Inclusive, muito obrigado aí pelo convite. Me sinto honrado, verdade. Obrigado pelo teu feedback. Você esteve lá no nosso antigo estúdio lá na freguesia. Exato. Hoje você tá aqui na Barra com a gente. Lindo, gente. Venham aqui. Muito legal. Coisa linda. Legal. Coisas muito boas estão prestes a acontecer aqui. Amém, cara. amém. Amém. E aí, pessoal, se você quiser fazer o seu podcast contando boas histórias, você pode entrar em contato com a gente. Ó, o contato tá aqui na descrição desse vídeo para você fazer o que você quiser. Não só isso, você pode fazer suas videoaulas, lançar seu infoproduto, você pode fazer uma foto profissional. Tem gente... Bastante coisa, o cardápio é grande, né? O cardápio é grande, irmão. Eu falo o seguinte, eu posso mandar o homem pra lua, entendeu? Se tiver dinheiro para isso, a gente faz. Esse é o Heitor, gente. Então... Pessoal, só para vocês entenderem alguma coisa, né? O procurador federal, ele trabalha na Advocacia Geral da União. Obviamente, vamos falar sobre política, não tem como não falar de política. Exatamente. Obviamente, vamos falar, sim, sobre tamanho de Estado, vamos falar sobre incentivo, vamos falar sobre um bando de coisa aqui, sim. Public choice e tal. É um papo que a gente gosta muito, né? Por isso que a gente tá aqui. Por isso que a gente tá aqui. E a primeira coisa que acontece, né, é que as pessoas não entendem como funciona o Estado. Na verdade, as pessoas não sabem nem para que serve o Estado, irmão. Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui é sobre o funcionamento do Estado. Sim. Certo? Uma coisa que é até difícil de explicar, e aí, veja, você é um cara do direito e você passou pra AGU com 22 anos. Sim. Eu fiz escola naval, em tese, né? Eu era o cara que tinha que defender essa groselha toda aí, né? Eu fui formado para defender nos mares essa groselha toda. E depois fui fazer matemática e depois fui fazer engenharia. Então, assim, eu tô muito longe de saber o direito, né? Tô muito longe. Eu sei alguma coisa porque eu sou curioso. Mas tô longe de saber. O Heitor é humilde, tá, gente? Não sou, mas vocês já entenderam, né? Até porque não seria tudão, seria nadinha. Se eu fosse humilde, eu seria nadinha cast. Então, cara, mas assim, tem um negócio que é muito difícil de explicar, que é aonde está, vejam, ele não é do Ministério Público, tá? Mas aonde está o Ministério Público na tripartição dos poderes? Quando a gente fala de Executivo, Judiciário e Legislativo, aonde está o Ministério Público? Tá. Antes de falar sobre isso, você me permite falar uma história? Rápido? Uma história ou a sua história? Minha história. Não, a sua história a gente vai contar, calma. Você vai contar? Calma, então tá bom, então eu vou deixar, né, gente? O Heitor falou, tá Fica falado. tranquilo. Seguinte, onde é que está o Ministério Público? Vamos lá, o Ministério Público, ele não está vinculado a nenhum tipo de poder. Existe uma discussão no direito, se está no Poder Judiciário, Poder Executivo, mas na verdade a ideia do Ministério Público é que ele fiscalizaria os três poderes. Então o Ministério Público não faz parte de nenhum poder. Ele sim, o chefe do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado, ele é indicado pelo chefe do Poder Executivo, presidente ou governador, e ele é aprovado pela Casa Legislativa correspondente. No caso da esfera federal, Senado Federal. No caso do Estado, Assembleia Legislativa, aqui no caso do Rio de Janeiro. Então, há essa dupla indicação. A gente chama que esse ato chama até um ato complexo. Por conta disso, são dois órgãos para só formar um único ato, que é a conclusão de uma nomeação e a posse do Procurador-Geral da República ou do Procurador-Geral da Justiça. Então, o Ministério Público ele está ali como se ele estivesse flutuando entre todos os poderes. Tá. E aí, você falou um nome aí que é parecido com o seu. Você falou do procurador, né? E aí você também é procurador, só que você é o procurador federal e esse cara é o procurador da República. Isso. E, gente, né, acabei de me confundir. Então vou contar a historinha, então. Pode ser? Uma historinha da carreira pra você entender. Tá? Calma, irmão, a gente vai contar a tua história. Fica tranquilo. Não, mas a história da carreira. A história da carreira. História da carreira, rapaz. Calma, eu já entendi. A história da carreira. Antes da Constituição de 88, quem defendia a União, o Estado, era o Ministério Público. Então o Ministério Público ele fazia às vezes de fiscalizador e também de conselheiro jurídico da União ou do Estado. No caso, sobretudo da União. E acusador também. Exatamente. O acusador é outra esfera que a AGU não tomou isso e continuou do Ministério Público. Tá. Quando chegou na Constituição de 88, falaram o seguinte, olha, o Ministério Público tem que ter uma importância como tem em outros países da Europa, Alemanha, enfim. Ele tem que fazer o seguinte, o Ministério Público ele tem que atuar
como se, a gente chama de ombudsman, como se fosse o fiscalizador, o controlador. Então ele tem que pegar a parte penal, de acusar, como você disse, e de fiscalizar os poderes. Fiscalizar se estão aplicando direitinho as verbas públicas, se o Poder Executivo está tomando alguma medida que é ilegal ou não. E essa função de defender os atos do Estado, do governo, depois a gente vai explicar com detalhes um pouco mais, que é um pouco mais isso, que a Advocacia Geral da União é mais do que isso. Mas essa parte de defesa, para não ter uma confusão de coisas, ou seja, ser uma imparcialidade, o Ministério Público tem uma imparcialidade, foi o seguinte, vamos criar um novo órgão, a Advocacia Geral da União. Então a Advocacia Geral da União, ela é, na verdade, é um adulto com 30 e poucos anos, com 35 anos, porque mesma idade da Constituição. Porque ela nasceu em 88, só que a criação dela mesmo foi em 93. E aí, quando a gente começa a falar sobre essa confusão de termos, né? Mais ou menos do impeachment da Dilma pra frente, a gente começa a falar sobre o Tribunal de Contas, que, como você falou, é um adulto de 20 e poucos anos, né? Porque o Tribunal de Contas foi criado em 98, se não me engano, 98, 99, os Tribunais de Contas, né? E aí é Tribunal de Contas, mas é um órgão do Legislativo. Ele é um órgão auxiliar legislativo. Porque a ideia, assim, e o Tribunal de Contas, na verdade, já tem um tempinho. Ele já tem um tempinho de existência. Então, o que a gente não tem mais é, por exemplo, os tribunais de contas de um município específico. A gente só tem de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente não tem mais esses tribunais de contas municipais. Mas o Tribunal de Contas da União já tem um tempinho. Mas a discussão dele, qual era a ideia do Tribunal de Contas da União? Ele vai ser um órgão que vai ajudar ao Legislativo a fazer aquilo que o Legislativo deveria fazer, que não faz na prática, que é fiscalizar. Exato. E eu sempre lembro aqui, sempre que vem alguém do Legislativo ou que vai falar sobre política, eu sempre lembro para as pessoas que a principal tarefa de um legislador não é fazer leis, é fiscalizar o Executivo. Né? Essa foi a criação do Poder Legislativo desde os primórdios. Sim. A gente pensa que a ideia do Legislativo é aprovar leis, na verdade, a ideia do Legislativo é fiscalizar a atividade de quem está no governo. Se o Legislativo não faz isso, acaba acontecendo do jeito que a gente está. A gente está vivendo em diversas esferas de poder um problema aqui no município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, no governo federal, porque é a falta de uma fiscalização. E aí existe esse ponto que, como existe um vácuo de poder, inclusive os tribunais de contas têm que ser tomado para si muito dos poderes que, na verdade, deveria ser do Congresso, deveria ser da Assembleia Legislativa, deveria ser da Câmara Municipal, mas por conta desse vácuo, como não existe vácuo de poder, na ciência ali do poder, de estudo de poder, o Tribunal de Contas está tomando essa atividade, ainda que à margem do que a Constituição teve quando pensou em criar o Tribunal de Contas, que ele é um órgão auxiliar. Então quem deveria fiscalizar de fato e aplicar eventuais penalidades, etc., era o Poder Legislativo. Sim. E aí, por isso, por exemplo, que a gente tem um inquérito, né, legislativo. A gente tá os CPIs, CPMIs, que são um inquérito que, em tese, é coisa de polícia, mas a gente instala um inquérito no Poder Legislativo. Exato, né? E é quase uma função jurisdicional. Porque nesse caso eles podem até determinar quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, para investigar as atividades cometidas, que são investigadas num fato determinado, para realmente apurar e mandar para as autoridades competentes. Então, nesse caso, a CPI, qualquer CPI, seja da Câmara, do Estado, enfim, federal, foi pensada nisso, tá? Mas, sobretudo a do Congresso, ela tem um poder que não precisa pedir autorização, por exemplo, para o Supremo, para alguma coisa, ou para qualquer juiz. Então, a ideia foi pensada nesse sentido. Muito top. E aí, só para, assim, concluir a ideia da história do Procurador Federal, sabia que o nome do Procurador Federal é recente, de 2002? Ah, não sabia. Porque é o seguinte, Como chamava antes? Então, era o seguinte, pulverizado, a Advocacia Geral da União surgiu, aí existia a figura do advogado da União, do procurador da Fazenda Nacional e dos procuradores de cada uma das instituições que eles conhecem. INSS, IBAMA, Banco Central, ICMBio, o INCRA, enfim. Cada um tinha o seu procurador para chamar de seu. Inclusive as universidades, UF, UFRJ, enfim. Cada um tinha. Vamos explicar pra galera. Gente, procurador sabe, procuração, né? Aquele que se eu quiser que alguém responda por mim juridicamente, eu vou e escrevo um documento. Então, esse cara não é o responsável juridicamente. Esse é a figura do procurador. Nesse caso, não estamos falando de Ministério Público, né? Exato, exatamente. E é bom você falar isso. Tanto é que o mandato que a gente tem representando as instituições é por lei. A gente nem precisa, como um advogado, precisa de uma procuração. A gente já tem, por ser investido no cargo. E aí é interessante que
houve uma conversa no governo Fernando Henrique Cardoso para falar o seguinte: a gente tem que, de alguma forma, acabar com essas 160 carreiras que existiam à época de procuradores diversos, que a gente chamava de procuradores autárquicos. Uhum. E aí decidiu à época uma conversa, Gilmar Mendes à época advogado-geral da União, com o Pedro Malan, e o Pedro Malan falou o seguinte: olha, eu não quero perder meu advogado. O procurador do Banco Central ainda tem que existir. Aí o Gilmar: não, tudo bem, nós somos amigos, etc. Então vamos manter, mas, presidente, temos que acabar com as outras funções dos outros procuradores autárquicos e colocar numa única carreira, que é procurador federal. Por que federal? Que é vinculado à União. Então, quando houve em 2002, o que aconteceu? A Advocacia Geral da União passou a ser advogado da União, procurador federal nacional, procurador federal, que englobava todas as autarquias, e procurador do Banco Central, que foi o único que ficou de fora por uma negociação política ali na hora. Águia, né? Malan, águia como sempre. Exatamente. Já tive uma palestra com ele, cara. É? Águia, mas muito águia. Não, à toa que foi presidente do Banco Central, né? Não à toa, foi presidente do Banco Central. Sabe que a filha dele é jornalista da Globo, né? Não sabia, não. É aquela menina do Bom Dia Brasil, Ah, é? Malan, que fica lá em Londres. Sim. É a filha dele. Ah, rapaz, eu sempre pensei, mas eu nunca fiz a ligação. Sim, pô. Enfim, Sim, coisas é. da vida. Coisas da vida. É, porque a Rede Globo é o quarto poder, né, cara? Sim, já foi mais. A mídia é um quarto poder. Por isso que a mídia tem Mas, medo vamos lá. da desconcentração. 90% da mídia brasileira se chama Rede Globo. Globo, exato. Até porque ela comanda muitos canais televisivos do interior. É. Você já percebeu que o político, quando quer ter força, ele tem um canal de TV ou canal de rádio? Vamos falar sobre isso, especificamente. Ah, pessoal, olha só, eu quero fazer um pedido pra você. Eu vou fazer um corte isso aqui, eu vou botar um Reels. Eu quero que você me responda se porque isso aqui tá me fazendo muito feliz, eu, Heitor, pessoalmente. Que bom, fico feliz. Eu também tô feliz. E a gente tá falando sobre funcionamento de coisas que o afegão médio não sabe. Se você quer que a gente continue explicando o funcionamento de coisas que você não sabe e que você deveria saber, porque você é regido por isso, deixa aí nos comentários. Vamos fazer esse desafio. 100%. Tá? E com Se essas tiver duas com mais figuras aí mesmo dúvida, aqui. eu tô aqui. Se tiver com essas duas figuras aqui, tá? Cara, meu irmão, tô muito feliz de verdade. Aqui, Tá arrepiado? até o lugar que não pode mostrar no YouTube. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Peraí, até fiquei tão emocionado. Pega uma aguinha. O que a gente tava. Vamos falar sobre isso, aí eu. Sobre. Era Pedro Malan, Banco Central. Sim. Diga. Não tem uma questão de político não pode ser sócio de empresa jornalística. Sim. E aí, mano, como é que a gente tem Collor dono de Você comeu bolo de laranja hoje? ou não? Então. Você entendeu a parte do laranja? Ah, entendi. Entendi. Gente, é brincadeira, mas é isso. Sempre tem um CPF à frente que não aparece, mas tem uma pessoa que comanda atrás. Isso acontece em várias questões da vida, não só nos meios de comunicação que os políticos fazem, mas também outras pessoas. Às vezes colocam as pessoas de frente, quando na verdade existe um sócio oculto por trás. Mano. Desculpa, cara, você é um cara muito mais especialista em leis que eu. Não, que isso. Qual é especificamente o dispositivo que proíbe o político de ter É o artigo 220 da Constituição. Algum parágrafo, eu não vou me recordar agora, que diz exatamente isso. E também tem a parte relacionada ao artigo 54 da Constituição, 53 da Constituição. Pensa 54. a Deus. Vamos lá. Cara, agora sim começa o começo, meio e fim, porque esse foi só o prefácio, tá? Que bom. Que foi só o Tem um prefácio. livro grande ainda pra escrever, né? Temos um livro se você quiser, semanalmente. Depende de você. O que acontece, cara? Esse cara que tá falando aqui comigo, eu te conheço, né? A gente tem um grupo onde a gente fala as mais diversas escabrosidades do mundo, conta piada, fala groselha quase que o dia inteiro, né? Groselhas relacionadas ou não a fatos políticos e tal. Um grupo muito interessante, inclusive. Um grupo muito interessante, inclusive. Isso. Agora, eu não vou falar o nome aqui, mas, enfim. O nosso grupo lá, né, cara, eu te conheci durante muitos anos, a gente era um contato de WhatsApp. Sim. Entre eu e você. E depois a gente foi conversando. Peraí, mas tu foi o cara que... Peraí, mas tu foi o cara... Aí a gente se cruzou e falei, caralho, meu irmão, como é que a gente não se conhecia antes? Pô, foi tá assim maluco, mesmo. né? Eu fiquei muito feliz, tá?
Só que eu já te conheço, a gente já tem conversado e tal, não sei o quê. A galera não te conhece. E eu acho que nada mais justo que alguém que tá começando a conhecer alguém de ser apresentado. O grande fato, cara, sabe o vírgula? Tipo, o primeiro de seu nome, né? O chamamento Sim, da pessoa. sim, Eu falo assim, Mariano, o cara que passou na AGU com 22 anos. sim. Isso vai te perseguir, não adianta. Não, e tudo bem, é minha história de vida. Minha história Faz de vida, parte, sim. né? Sim, sim. Mas ninguém. Quando eu tinha, sei lá, 5, 6. Quando eu tinha 6 a 7 anos, eu fui operado adenoide. E o médico falou assim: Heitor, bota essa máscara aqui, porque essa máscara é igual de piloto. Você não quer ser piloto? E aí, a minha parada era ser piloto. Sim. Mas com 7 anos, eu acho que você não queria ser advogado-geral da União. Não. Não queria? Não queria. E quando perguntavam pro Joãozinho se ele queria ser policial e pra Mariazinha se ela queria ser médica, quando perguntavam pra você, você falava o quê? Então, quando me perguntavam, eu sempre tive duas coisas na profissão na cabeça. Ou fazer medicina, ou fazer direito, tá? E aí, um belo dia, quando eu era adolescente, comecei a ver aqueles programas de médico, etc, enfim. E aí eu fiquei me imaginando fazendo cirurgia. Aí eu falei, gente, comecei a ter vertigem. Falei assim, não, medicina é muito legal, pensei em ser neurocirurgião e tal. Achava muito legal. Mas eu falei, não tem condição, vou seguir para a área do direito. E aí eu comecei a estudar, só pra você entender, eu era da turma do fundão. Uhum. Sempre fui da turma do fundão, até ensino médio. Estudou onde? Eu estudei num colégio muito pequeno, chamado Instituto Stella Almeida, ensino fundamental. Depois eu fui pro Miguel Couto, que era perto da minha casa ali no Tanque, que eu sou de Jacarepaguá. Pra vocês entenderem, minha família toda é de Irajá, Vista Alegre. E aí, quando tinha uns 6 anos, 5 anos, eu me mudei pro Tanque. Foi onde eu passei a minha infância e adolescência toda ali. Mas minha família toda, até hoje, vou pra Vista Alegre. Inclusive, um abraço pro pessoal de Vista Alegre que está aqui nos ouvindo, de Irajá. Mas eu morei muito tempo no Tanque e estudei no Miguel Couto. E aí, como era da turma do fundão, eu aprontava. Não vou mentir. Inclusive, eu estava num colégio, tem um projeto chamado E Agora, que leva profissionais para falar sobre suas profissões para os estudantes realmente que estão entrando no ensino médio, etc. E aí eu sempre falo, eu era da turma do fundão. E é interessante que as pessoas acham que da turma do fundão nunca vai dar certo, né? O pessoal da minha família achava que, o Mariano não vai dar certo, não. Enfim. Tu era a Ovelha Negra. Exatamente. Mas não dos meus pais, assim. Era mais meus X, etc. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu passei muito tempo com meus X nas minhas férias. Mas, bem, não fiz faculdade pública. Fui estudar na Cândido, porque eu fiz um acordo com meu pai. Meu pai falou assim, se você for pro pré-vestibular, porque eu vi que eu dava pra passar, inclusive na UERJ, porque eu não estudei direito, mas fui bem. Falei, pai, não, me dá um ano aí e tal. Ele, não, você não vai estudar porque os seus amigos vão fazer pré-vestibular e vai ser uma algazarra. E eu agradeço até hoje meu pai isso. Porque, de fato, foi uma algazarra. No ano seguinte, eu comecei na faculdade de Direito, fiz Cândido ali na freguesia. Não fiz Cândido do centro, fiz na Cândido da freguesia. Que é no Rio Shopping, né? Exatamente. Lá de... Mãe Loura. Mãe Loura estudou lá. Ah, é? É. Sabia que a Verônica Costa tinha estudado lá, não? A atual a atual do Rômulo Costa também, Mas o Romulo Costa coloca o pessoal pra estudar ali na Cândido? deve ser sócio de alguma maneira, né, cara? Ele deve ter uma participação lá. Aí ganha bolsa. Mas eles estudaram lá. Sério? Vários famosos estudaram lá. Sabia não. Sério? Bicho. Legal. Enfim, aí eu estudei lá e eu sempre tive muita ideia na minha cabeça de ser independente financeiramente. E aí o caminho mais fácil, até por conta de pressão do meu pai, era o seguinte: você tem que ter uma matrícula no Estado. Você tem que entrar no serviço público. E aí eu estudei. Aos 19 anos eu passei meu primeiro concurso para a Justiça Militar da União. Inclusive, os fuzileiros faziam besteira, o pessoal ali das Forças Armadas é onde julgava. Mentira. Tudo mentira isso que ele tá falando. Não existe. A galera da Marinha não faz merda. É verdade. Compre muito regulamento, né? Esse que é o grande problema. Tem regulamento para tudo. Se pisa fora, já era. Enfim. E aí, eu entrei na Justiça Militar, passei em 10º lugar. Pra técnico, né? Pra técnico na Justiça Militar. E aí, quando eu tava me formando já na faculdade, eu fui chamado para um concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que eu fiz. E eu optei por não ir. Porque eu falei, eu tenho que estudar mais. Porque eu comecei a entrar na minha cabeça que eu queria ser juiz aqui do Estado do Rio de Janeiro. Do TJ? Do TJ. E aí, eu fui para a Justiça Militar da União. Que contava como prática jurídica. Exato. E aí foi muito bom que eu entrei antes de me formar. Quando eu estava no 9º período. Com 21 anos, ganhando 5 mil reais, cara. Morando com meus pais. Era uma maravilha. Viajou todo Barra Music. Barra Music full time, pô. Era sócio da Barra Music, Olimpo. Exato. E aí o ponto, cara, que eu ia?
Mas eu sempre tive uma coisa, mais do que independência financeira, eu sempre uma ideia de independência intelectual e de tomada de decisão. E aí eu falei o seguinte, quando eu comecei a trabalhar só pra você entender, eu era assessor de juiz. E eu achava que tinha, por exemplo, que absolver ou condenar uma pessoa e o juiz achava o oposto. E aquilo me causava um mal, e sem vaidade, mas assim, poxa, eu quero fazer o que eu acho que é certo. E aí eu falei, eu tenho que continuar estudando. Abri o concurso para procurador federal, coincidentemente, no ano que eu entrei 16 de julho de 2013 na Justiça Militar da União, e abri o concurso em novembro ou dezembro de 2013. Comecei a estudar, estudei as matérias que eu não estudava, enfim, já tinha passado no OAB, etc. Eu fiz a prova, fiz a primeira prova com 21 anos e acabei o concurso com 22 anos aprovado. E aí o meu concurso foi cheio de reviravoltas, enfim. Tanto é que a minha nomeação, ela foi revogada, depois foi revogada a revogação da nomeação. Mas você quietinho na Justiça Militar. Quietinho, não, tava na Justiça Militar, fiz a prova, enfim. Aqui, onde fica o tribunal Na praça ali do avião, na Ilha do Governador, eu esqueci o nome daquela praia ali. Sabe onde é que é? Sim, a Praça do Avião eu sei onde é. Isso, então. Aí tem uma praiazinha ali que eu esqueci Antes o nome. da Cafag. Isso, exatamente. Exatamente. E aí eu trabalhei ali 2 anos de Justiça Militar. Quando foi 18 de setembro de 2015, eu tomei posse como procurador federal e me mudei para Governador Valadares, em Minas Gerais. E lá, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e eu queria muito me especializar, só que era interior, cidade de Minas Gerais. 2014, isso, 13. 2015. Eu era muito inquieto, sempre fui muito inquieto, queria me especializar porque eu queria seguir a carreira acadêmica, dar aulas, professor, etc. E aí eu falei, cara, lá em Valadares não tem muito local para eu me especializar. E aí, o que eu fiz? Eu me inscrevi na pós-graduação da PUC do Rio. Tudo ok? Ah, não, fez um barulho de como se tivesse dado erro. E aí... Você se especializou. Então, eu ia de Governador Valadares, 12 horas de viagem, num ônibus, vim aqui pro Rio todo final de semana para me especializar em Direito Administrativo e Econômico pela PUC. Acabou, concluí, vim pro Rio de Janeiro. Tá, enfim. Em Governador Valadares tem um hospital da Unimed. Exato. Então, quem foi o cara que fez o planejamento daquele hospital? O planejamento da construção. Não sei. Eu. Você? Eu. Sério, bicho? É sério. 2014 passei fazendo o planejamento e orçamento daquele hospital lá. Que legal, cara. Não, gigante, referência. Aí foi a primeira vez que eu peguei um jatinho particular. Porque o Governador Valadares tem um inferno de... Só tem um voo do Rio, né? Isso, azul. E o voo que vai, o avião que vai é o mesmo que volta. Então você não consegue ir no mesmo dia e voltar pro Rio no mesmo dia. E o pior de tudo, tem vezes que você não consegue pousar lá. Porque como é um vale, bate tanto vento que você tem que parar numa outra cidade, Ipatinga, que é a cidade de lado. Ipatinga. E que é longe, não é pertinho. É, 1h30. É. Exato. E aí acontece, o dono da construtora que eu trabalhava, né? Sim. Eu trabalhava no planejamento, né? Eu era o engenheiro de planejamento. E aí... eu era gerente de projetos responsável pelo planejamento. E aí ele falou assim, pô, beleza, então olha só, a gente tem que ir em Valadares, ver não sei o que e tal, eu vou dessa vez. Porque eu ia, né? E aí eu ia dessa cachorrice. Eu ia num dia e voltava no dia seguinte. Sim. Porque é o voo da manhã, né? Ele falou assim, eu vou. Não, beleza. Aí a secretária foi ver voo e ela falou, não, beleza, mas vocês vão dormir. Aí o Vasco, que era o dono da... Dormir lá? Em Governador Valadares? Tá maluca, pô. Pega um táxi aéreo aí. Aí eu falei, pô, beleza. E aí a gente foi, aí fomos de jatinho particular. Poxa, que pra privilégio. Valadares. Mas, cara, eu gostava de Valadares. Era um calor danado. Muito quente. E seco, né, cara? Seco, muito seco. Mas era muito quente. Perto da Bahia ali, né? Enfim, Teófilo Otoni, etc. Já chegando ali na Bahia. E aí, mas enfim, eu vim pra cá. Deixa eu fazer um parênteses sobre o Governador Valadares. Tem uma parada, sabe que o Governador Valadares importa muito mineiro, né? Sim. Não. Sabe que tem voo direto, né? Valadares, Estados Unidos. Não, é caô. É caô. Não, mas nego faz essa brincadeira, né? Valadólares. Valadólares. Pessoal, pra quem não sabe aí, né? Valadares manda muita gente pros Estados Unidos. É um negócio cultural, né? Não sei como é que se iniciou isso. Você sabia? E aí um parênteses, um parênteses dentro do parênteses. Esse é um parênteses, Não, mas mais um parênteses. Você sabia que quem tira
passaporte ou visto em Valadares... Quer dizer, quem tira passaporte em Valadares tem um visto negado? Não. Porque a embaixada americana já Sabe? sabe que quem é de Valadares Vai dar vai golpe. ficar lá. Vai ficar lá. E aí, o que o pessoal faz? Vai pro Espírito Santo pra tirar passaporte, que é próximo, assim, são 4 horas de viagem, 3 horas e meia, se não me engano. E aí, eles tiram, depois vão tirar o visto em outro lugar. E não em Valadares, tiram em outros locais. Tanto é, só mais um parênteses, a maior operação da Polícia Federal de passaporte falsificado foi em Valadares. Caraca, não sabia disso. Rapaz, eu tomava café da manhã na padaria, era Coiote do lado fazendo negociação. Coiote é o cara que leva a galera pros Exato, Estados Unidos. Exato. Que doideira. Mas tem um reflexo que é muito bizarro, que é o seguinte. Todo mundo em Valadares ou foi para os Estados Unidos, ou conhece alguém, ou é parente de alguém que foi. Sim. Isso se reflete no serviço. O serviço em Valadares, eu comi numa churrascaria lá, que parecia que eu tava, sei lá, em São Paulo, assim, na fina flor de São Paulo. A gastronomia lá é boa, assim. Tem poucos restaurantes, mas os restaurantes são muito bons. E aí eu fui e falei, caraca, pô, nunca tinha comido um negócio tão bom. Não, porque o dono aqui trabalhou nos Estados Unidos. Sim. Porque o dono aqui foi... E engraçado, são parênteses, engraçado. Sabia que lá, os donos dos restaurantes, eles faziam, sabe o quê? Davam férias coletivas em janeiro, porque eles viajavam pra São Paulo, pra outros locais, pra trazer as receitas pra incorporar em Valadares. Maneiríssimo, cara. Exato, exato, muito legal. Mas é uma cidade muito bacana. E aí, mas foi legal o tempo lá? Foi legal, foi demais, assim. Eu voltei pro Rio por questões pessoais, e aí depois, no Rio de Janeiro, eu me aventurei pra fazer 2 mestrados ao mesmo tempo. Fiz a prova da UERJ e da Unirio, passei em 3º lugar na UERJ, na Unirio eu passei, se não me engano, em 8º lugar. Aí fiz Direito e Políticas Públicas e Direito da Cidade. E aí, enfim, fiz 2 mestrados, a época de pandemia chegou, foi online, acho que isso... A pandemia trouxe muitas tristezas, mas pra mim foi positivo por esse lado, porque um era em Botafogo, o outro ali... Urca, né? Exatamente. Urca e Maracanã. Isso, Maracanã. Porque a faculdade na estação de Botafogo mesmo ali. Não chega nem ser Urca. Não é na Praia Vermelha, não? Não. Que eu fiz matemática no Rio. Então, é porque o Centro de Ciências Políticas e Jurídicas é ali, na Voluntários. Em frente àquele cinema que tem, na Voluntários ali, perto da Travessa, enfim. Sim. Sei Sabe onde que é? Onde tem aquela praça ali, Isso, que tem exato. uns barizinhos. Exatamente. Aliás, tomar um chopp ali é bastante aprazível. Eu bom. aceitaria hoje, numa sexta-feira, eu aceitaria. É bacana, né? Mas bom. no calor do Rio de Janeiro, faz sentido. E aí eu fiz 2 mestrados ao mesmo tempo. Fui para Brasília para assumir uma coordenação nacional na Procuradoria. Eu coordenava mais de 4.000 procuradores, a atuação. Porra. E aí eu fiquei um tempo, mas sempre gostei muito de trabalhar com políticas públicas, até que fiz mestrado em políticas públicas. E aí houve uma mudança na legislação, permitindo que, para ocupar cargos e comissão, você poderia fazer processo seletivo quanto servidor. E eu fiz o processo seletivo, fui chamado, convidado e aprovado para trabalhar na Secretaria de Política Econômica, à época com o secretário Adolfo Saxida. Sim. Só que eu não fui por questão burocrática. Qual questão burocrática? Que o cargo que tinha disponível, que eu ia fazer análise econômica de toda a legislação que tramitava no Congresso naquele momento. Eles me ofereceram um cargo DS4, que tá numa estrutura boa, só que ele só me deixa eu assumir o cargo de DS5, como se fosse de subsecretário ou secretário. Na União é o contrário, né? Isso. Aqui no estado, o 9 é mais baixo e o 1 é o mais alto. Exato. E na União é o contrário, É o contrário, exato. Quando vai aumentando é que o cargo vai ficando assim, no escalonamento mais importante. E aí, enfim, mas a pessoa que me selecionou, que era o braço direito Saxida, era um dos subsecretários, falou assim, um dia a gente vai trabalhar junto. E aí passou um tempo, fiquei nessa coordenação. Deixa eu fazer um parênteses? Vai lá. O Saxida tem uma foto dele, se você não... Você chegou a trabalhar com o Saxida? Trabalhei. Então, o Saxida tem uma foto sensacional, que é o dia que ele botou uma mordaça, ele tá no Congresso Nacional e ele tá com uma mordaça, certo? Nesse dia, calma, você lembra que antes eu tava gravando com uma dupla aqui, né? Sim, sim. Eles foram os meus veteranos no Colégio Naval, certo? A galera do... Aí, beleza. O Saxida vai pro Congresso Nacional, bota a mordaça no Senado, isso. Acho que foi no Senado. Sim. E ele toma um mata-leão. Não, foi Senado, foi na Câmara. Foi na Câmara? Foi tapete verde. Ele toma um mata-leão. Sim. O cara que está dando o mata-leão
foi meu veterano no Colégio Naval, porque ele é segurança do Senado, pô. Ah, é? Aí ele fala assim, cara, o dia que o Fernando José enfiou a porrada no Adolfo Saxida. Só que o Adolfo depois foi ministro, pô. Sim, foi. E foi um baita ministro. Foi um baita E, assim, ministro. eu tive algumas felicidades na minha vida. Uma foi trabalhar com o Saxida. É um cara muito sério, comprometido com o país mesmo, assim, muito técnico, ouve bastante, mas ouve se você tiver fundamento. Se você não tiver fundamento, ele não ouve, porque ele coloca as posições dele e com muito, assim, muito técnico, economista, a cabeça dele é realmente incrível, né? Enfim, e aí quando passou um tempo, essa pessoa me chamou, falou o seguinte, você topa? O Saxida foi nomeado ministro de Minas e Energia, quer fazer um trabalho a mil. O Saxida é uma pessoa que quer resultado, e eu sempre gostei dessa parte de resultado também. Ele falou, você quer trabalhar com políticas públicas? Eu estou assumindo o cargo e eu queria que você me ajudasse a coordenar a parte de óleo, gás e mineração no Brasil. As políticas públicas, reformular tudo. Aí eu falei, claro que eu topo. Fui, eu trabalhei como diretor no gabinete do Saxida. Então eu ficava diretamente vinculado ali na secretaria executiva fazendo as coisas. E foi uma experiência incrível, cara. A gente até conversa no grupo, a gente tem um grupinho de WhatsApp. E a gente falou, cara, a gente ficou só 5 meses. Parece que a gente ficou 3 anos lá. Porque a gente fez tanta coisa. A gente soltou a iniciativa Mercado de Minas e Energia, que a gente chamou a iniciativa privada para entender os gargalos, para fazer reformas microeconômicas, enfim, aquelas reformazinhas de ajuste pequeno, que parece que não vai dar em nada, mas daqui a pouco a produtividade do Brasil aumenta exponencialmente. Sim. E foi muito bacana. A gente fez vários projetos de lei, só que, de fato, houve a perda, enfim, na eleição. E aí os projetos não seguiram em frente, porque o governo realmente atual não quis encabeçar coisas que são importantes para o país. Sim. Mas enfim, são outros parênteses. Ontem saiu, né, a notícia de restatização, de refinaria e tal, coisa que já tava assim, nossa, coisa que tava vencida, cara. Exatamente. Eu falo assim, olha só, eu tô nessa envolvido com política de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, assim, de alguma maneira, Sim. desde 2013. Sim. Mas trabalho mesmo, foi 16 a 19. E agora, não, é trabalho, mas é outro tipo de trabalho, Sim. né? Hoje eu tenho independência. Na época de 16 a 19 eu não tinha independência. Tomei pito de ministro. Ah, é? Ministro no meu e-mail. Fala assim, olha só, isso você não pode falar. Rapaz. Tomei pito de ministro. Tomei pito de gente que influente, de governos atrás. Isso não dá pra contar aqui. Sim. E eu falo que eu só vou falar isso abertamente quando eu tiver dinheiro pra pagar todos os processos. Tem coisa que a gente ainda não pode falar, né? Assim, felizmente. Então você faz muito bem. Porque senão... Mas assim... Enfim, se me falassem lá em 2013, que 2013 começa aquele antipetismo, aquele negócio assim, porra, meu irmão, tá errado esse negócio aí, hein? E aí, em 2013, chegasse e falasse assim, olha só, o PT vai perder, vai assumir um cara do centro, né? Temer. Sim. Um cara do centro, depois vai vir um cara que é da direita, chamar de direita, vai, na falta de um termo melhor, vai vir um cara da direita, esse cara não será reeleito e o PT, e o Lula, né? Não o PT, o Lula vai voltar, eu ia em 2013 e falar, tá de sacanagem, pô. Não só você. O pior roteiro que podia ser escrito para um filme é esse que você me passou. Sim. E a gente tá vivendo isso, meu irmão. Exatamente. Parece um tapa na cara, brother. Assim, é um tapa na cara absurdo. E pra mim que foi uma sequência de tapas na cara. Lula, Sérgio Cabral, que inclusive falou que vai se candidatar se a justiça o permitir a deputado federal. Convidei ele pra cá pro podcast, né? Mas eu tô falando, não tem problema nenhum. Liberdade de expressão sempre. Não. Eu não tô dando pito, não. Mas convidei ele aqui, quero saber se ele vem, pô. Mas assim, eu vou ser muito sincero. Acho que fazer com que... E aí a sociedade, claro, vai escolher dentro do voto. Mas a gente não pode esquecer, o Brasil tá do jeito que tá, porque a gente passa muita mão na cabeça de quem cometeu crime. E aí, crimes que eu tô dizendo desde crime bárbaro, como homicídio, que a gente fica mais ali de estupro, etc. Violência doméstica e tal, quanto a pessoa que acaba fazendo corrupção. E aí, ontem eu dei uma palestra que eu falei muito isso. A gente tem que mudar a mentalidade seguinte. Rapaz, ele rouba, mas faz. E aí, assim, de fato, eu sei que é difícil, política no Brasil é difícil. Os atores que se
apresentam como grandes potências, são pessoas complicadas. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, cara, entre preferir que um bandido faça parte do poder, eu vou preferir que outra pessoa que não foi condenada, mas ele foi a anulação das provas, etc, que for. Mas o fato é fato. A gente fala contra dados não argumento e contra fatos não argumento. A mulher de César e o acraseado, né? Exato. A mulher de César não basta ser, né? Exato. Tem que parecer ser. E essa parte do parecer da máscara caiu. É isso aí. E de fato, assim, acho que a gente tem uma boa oportunidade chegando, 2024, para começar a iniciar, a tomar talvez aquela onda de 2018, lembra? De combate à corrupção, etc. Acho que a gente está em um momento propenso de quando a sociedade vê isso. Vou fazer a pergunta aqui e sinta-se à vontade para não respondê-la. Lá vem o Heitor com essa pergunta. Você se considera um lavajatista? Eu vi esse termo ontem. O que seria lavajatista? A favor da Lava Jato. A favor da Lava Jato? Sou, tá? Pelo resultado que ela teve de apresentação, só que... E aí, assim, eu acho que, de fato, a Lava Jato teve alguns tipos de excessos, tá? Que não precisavam ter. Não precisavam ter. E aí, daqui a pouco você vai me perguntar quais. Com certeza. Mas, assim, sou a favor. Eu acho que foi enfrentar o poder e o sistema. De fato, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. E isso eu não estou dizendo ir contra as disposições da lei. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Só que quiseram pintar a Lava Jato como um grande problema, por exemplo, quando falaram da Vaza Jato. Eu vou falar uma coisa aqui, e a verdade eu estagiei no Ministério Público do Rio de Janeiro. Estagiei no Ministério Público Federal. A coisa mais comum era um promotor falar alguma coisa com o juiz. E o defensor, às vezes, participar. Eu trabalhei no júri. Às vezes havia negociação. Olha, eu sei que esse cara praticou um crime, mas vamos tirar essa qualificadora daqui. Então, assim, falar que os atores ele não conversam, eles se conhecem. Tomam cerveja junto. Acontece, mas no interior. Então, é hipocrisia, tá? Nunca vão te falar isso. Nenhum juiz vai sentar aqui, nenhum desembargador vai falar, não, eu não falo. Mentira, sim. Com todo respeito às autoridades judiciárias, todos conversam. Todos conversam. Então, assim, eu acho que quiseram pintar a Lava Jato com problema, contra a Vaza Jato, e aí eu não vou nem entrar na ideia do trabalho jornalístico que foi feito, enfim, se é verdade ou não aquelas mensagens, tem a discussão, mas eu nem vou entrar nessa situação. Só acho que tentaram pegar uma ideia do que aconteceu como se fosse, assim, seu pecado capital que ninguém pratica. Nós, paladinos da justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, não conversamos com o Procurador-Geral da República. É mentira. Mentira. Eu não tenho dúvida que não é uma verdade. Os ministros, eu não sou maluco de falar mal de um ministro do STF. São praticamente... Maluco não, coragem. Hã? A gente tem que ter coragem de falar. Sim, tem que ter coragem, mas também tem que ter dinheiro para pagar advogado. Você tá certo. Eu ouvi... Errado? Não, você tá certíssimo. Você tá certíssimo. Sabe o que é engraçado? Muita gente falou isso pra mim. Eu fiz alguns comentários contra o Alexandre de Moraes. Aí chegou um amigo e falou assim, cara, vou falar que nem o pessoal fala lá no Nordeste, que nem um parente meu. Você tem cunhão de falar. Porque hoje, de fato, e é triste você falar isso. A gente tá vivendo um momento de perseguição. Enfim, sem precedentes. Acredito que a gente vai entrar nesse assunto em breve, até porque eu tô puxando. Se quiser entrar agora, pode entrar. Mas eu acho que, assim, a gente tem que falar, sabe? As autoridades públicas, como um todo, têm que entender que elas são suscetíveis à crítica, ainda mais que elas fazem alguns problemas. Tanto é que o pessoal do direito já tá enxergando, não tem problema nisso, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí tudo começou aqui porque eu falei assim, você é um lavajatista ou não? Sim. Eu acho que quem se define se limita, né? Porque, sim. assim, Heitor, o que você é? Cara, então, assim, eu me considero um libertário. Mas tem algumas coisas desse pacote que eu não compro, não. Sim, né? rotular é ruim, né? A gente ruim, vive numa sociedade de rotulação. Parece que você tem que comprar o pacote inteiro. Exato. Você tem que comprar a caixa inteira. Sim. E você não pode comprar só uma parte, não. Você tem que levar tudo. E assim, eu não gosto, né? Tem determinadas coisas. E aí, o que eu acho? Na Lava Jato tiveram excessos, coisas não exatamente corretas e tal. Sim, mas eu acho que
principalmente a mensagem que a Lava Jato passa Importantíssimo. é importantíssima. Que ninguém... E o que deveria acontecer em qualquer república, em república mesmo. Porque o que quer dizer república? Coisa pública, Você não é dono daquilo. coisa do povo, né? Exatamente. Você não é dono daquilo. Ninguém é dono daquilo. E por consequência, quem não é dono daquilo está suscetível às leis. Então, é dizer, autoridades públicas, até o presidente da República, que é eleito, que é o cargo mais alto aqui do nosso país, está suscetível, sim, se fizer alguma besteira, está suscetível a responder criminalmente sobre aquilo. E tem que responder. Autoridades, como todos, têm que responder. Você acabou de falar aí, né? Claro. Pra gente fechar aqui esse parte Lava Jato, mas você acabou de falar que a galera do direito tá começando a se dar conta dos excessos. Tem um Primeiro nome, tá? ato. Calma. Primeiro ato jurídico do país. Carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Primeiro Aham. ato administrativo, perdão. Sim. Primeiro ato administrativo. Último parágrafo. Aham. O padre pede, olha, chefe, já que eu escrevi essa carta maneiraça pra você, tem como dar ajuda pro meu primo que tá no degredo na ilha tal? E ele pede um favorzinho. Sim. A gente vive num país cartorial pra caralho. Muito. Não adianta que, assim, ainda tem o negócio do tá falando com quem, sabe de quem eu sou filho, sabe? Tem. E não vou longe, não. Posso falar porque já prescreveu, tá? Eu, Heitor, usava a minha carteira de militar no Colégio Naval. Eu tinha 17 anos, mas eu falava pro segurança que eu era emancipado. Porque eu era da... Não, eu sou da Marinha, Sim. portanto sou emancipado. Claro, Então sim. eu posso entrar nessa noitada. Aí ele não tinha conhecimento Sim, sim. de causa. E nem... Ah, então tá bom, entra Ele lá. é da né? Marinha, deixa ele entrar. Ele é da Marinha, deixa ele entrar. Então assim, a gente busca ser... O brasileiro tem esse negócio de buscar uma facilidadezinha. E quando tal. você não faz isso, sabe o que é engraçado? Vou te dar minha experiência, falando de mim agora. Eu tenho uma carteira funcional, que eu não ando com ela. Eu ia pedir aí pra tu mostrar aqui. Não ando com ela. Não ando, tá, gente? Não ando mesmo. E aí eu tenho um amigaço meu que fica revoltado, dizendo o seguinte, porque na lei eu tenho livre acesso a qualquer lugar. Mas eu não sou disso. Eu não quero. Eu acho que nós somos cidadãos. Antes de ocupar meu cargo, nós somos cidadãos. E aí eu fui parado uma vez na lei seca, e aí confessando, tá, gente? Enfim, estava muito estressado, tomei um chopp, parei na lei seca. E aí o policial veio me abordar, eu falei assim, olha, não vou soprar, porque tô errado, tá certo, faz o seu procedimento, etc. Falei nada. Aí chegou esse grande amigo meu pra me socorrer. Aí ele falou assim pro cara, você sabia que esse cara é procurador federal? Ele, sério? Cara, esse cara é o primeiro cara que eu paro, que é autoridade, sim, das palavras policiais, tá? E ele não me dá uma carteirada. E aí eu falei, aí ele veio falar comigo. Aí ele veio falar comigo. Aí eu falei, cara, pô, você é muito humilde, cara, parabéns, eu nunca vi uma pessoa assim. Eu não Então acho... toma essa multa de 3 mil reais. Não, mas fazer o quê? É isso. E a gente tá errado. A gente tá errado, a gente tem que fazer isso. Então, eu acho que eu entendo muito o seguinte, se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que dar o exemplo. Então, o exemplo começa dentro de casa. Arrume sua cama se você quer mudar o mundo, né? Jordan Peterson. Exatamente. Então, assim, basicamente se você quer que a gente tenha uma sociedade, que foi a mensagem que a Lava Jato quis colocar, que ninguém está acima do bem ou do mal, todos estão sujeitos às penas da lei, acho que as autoridades que ocupam esses cargos têm sim que entender que elas não podem ficar dando carteirada. Você sabe o que está falando, isso é a pior coisa que tem. Senão vai acontecer o que aconteceu com a juíza. Agora de Santa Catarina, você viu o vídeo? Vi. Que gritou, me chame de excelência. Você tem que perguntar o que deseja. Posso fazer um colchete? Pode. Parêntese, a gente já usou muito parêntese. Sim, né? vai lá. Posso fazer um colchete? À vontade. Ela já tinha sido afastada por doença psiquiátrica. E ela pediu a aposentadoria, não a concederam, ela voltou. Então, assim, o maior responsável por isso tudo foi quem deixou ela voltar a trabalhar, cara. Porque ela não tem a menor condição de estar trabalhando naquela posição ali. Entendo. E assim, questão psiquiátrica, tranquilo. Nem vou entrar, porque eu não sou psiquiatra nem sou médico. Não, mas a gente é palpiteiro, pô. Mas, meu palpite, muitos juízes agem assim, Brasil todo. Então. Juizite. E aí não tem nada contra. Tem amigo juiz, etc. Mas, de fato... Eu até tenho um amigo juiz, né? Mas assim... Você não é um juiz fóbico.
O juizofóbico. Você tem até amigo juiz. Não, é só pra depois não falar assim, pô, o cara tá criticando. Não, eu conheço juízes. Só que a verdade é que alguns juízes têm juizite. E aí isso é muito ruim, porque o cara, ele acha que ele é juiz 24 horas. E aí ele acha que ele tem que dar determinação. Ele dá determinação dentro da vara dele. Mas determinação de maneira legal. Até porque todos eles são parceiros, enfim. Mas é isso, assim, só queria fazer esse parênteses aí, esse colchete, na verdade. Você fez colchete. Mas, cara, foi, pô, do caralho, assim. Isso, acho que rende... Perdeu a carteira, né, ou não? Não, tô recorrendo. Tá recorrendo. Você tá no gente, seu direito. tô recorrendo no Você meu tá- direito. tá Tô no no meu seu direito, direito. tô fazendo nada errado. Tá no seu direito. Exato. Eu tomei uma multa uma vez que eu não sabia nem que existia no Código de Trânsito, cara. Qual? É a multa pra racha é dirigir com espírito... assim, com espírito animalesco, Sim, um negócio assim. É a mesma multa que a galera do racha toma. Toma, sim. Só que eu peguei peguei o Detran na curva. Porque essa multa necessariamente precisa identificar todos os agentes Sim. e eles não podem ser um. Precisa ter mais de um. Sim. E eles só me identificaram. E aí eu consegui lá no rigor da lei. Porque eles só me identificaram, né? E aí eu falei, olha, essa multa é nula, porque você precisa identificar os outros, né? Sim. No máximo eu tomei um excesso de velocidade. Sim. E aí eu consegui ter a multa Que anulada. bom. Que bom. Eu estava praticando racha. Aí só quem tava lá que vai saber se eu tava ou não. Nos bastidores. Mas o fato é que tem essa questão, né, cara? Pessoas que não são do direito, e talvez eu tenha que reabrir o parênteses da Lava Jato. Sim. Pessoas que não são do direito e pessoas que não vão estudar alguma questão filosófica, de tipo assim, o Estado não pode ser não pode perseguir ninguém a qualquer custo e tal. Pessoas que não têm essa base. E aí que eu tô falando, cidadão médio, ele fica muito puto com... Cara, eu não acredito que por uma idiotice, por uma besteira, esse cara não foi punido. Isso acaba alimentando a questão de fazer justiça com as próprias mãos. 100%. As pessoas ficam putas. Normal, quem não fica? Isso gera impunidade, tá? Sim. Se quiser, usa, a frase é minha, mas a impunidade é um convite ao crime. Mas Tá. é isso. Você resumiu bem. É A exatamente impunidade isso. é um convite ao crime. Só que existe essa questão... Posso pegar essa frase mesmo? Então tá bom. Tá autorizado, tá, gente? Tá gravando aqui. Só dá os créditos. O que acontece? A gente tem essa questão de, a forma importa muito, Sim. né? De que tem que fazer o negócio certinho. Se não fizer, volta lá pro início. Ou nem volta, porque o prazo já passou, já prescreveu e nem pode voltar. Mas o brasileiro médio, ele não entende isso, cara. Qual a resposta que poderia ser dada, né? Vocês, operadores do direito, qual a resposta que vocês poderiam dar à sociedade para que isso não seja mais problemático? Sim. Cara, é uma pergunta... Pergunta check? Check na pergunta boa? Não, muito boa e ela é muito complexa. Por que ela é complexa? A gente vive num país em que a gente é dividido, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Dividido em... Só a parte do crime, mas dividido em várias justiças. Justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça militar, justiça estadual, justiça federal. Quando a gente faz esse movimento de ter várias justiças, qual é o grande problema? Se eu pratico um ato criminoso, eu posso responder na justiça eleitoral, na justiça estadual ou na justiça federal. E já é a primeira discussão. Aí vem a ideia das filigranas jurídicas, aquilo que o cara vai tentar pegar as brechas da lei para declarar a nulidade. Talvez o primeiro passo seria a gente entender que, assim, o judiciário, assim como em alguns países, por exemplo, Inglaterra, é um só. É um só. Então não tem essa... existe a especialização dentro, mas o judiciário é uma coisa só. E isso a gente acaba diminuindo a ideia de discussão de competência. Lembra da questão, da discussão que o Supremo enveredou se era competência da Justiça Federal julgar ou não questão de Caixa 2, foi para a Justiça Eleitoral e anulou que isso... Enfim, lembra disso? Isso é um problema já que mostra, assim, a gente tem um problema jurídico grande, no geral, que é difícil de resolver. Mas acho que o ponto mais importante qual sua pergunta? Como os operadores de direito podem... Qual a resposta que vocês vão dar? Isso. Exato. Pra não ficar parecendo que é impunidade e foda-se. E aí são duas... Acho que tem algumas respostas, tá? Primeiro, como eu disse, é simplificar esse sistema de justiça,
é um exemplo que eu dei, essa questão judiciária, diversas polícias que a gente tem, enfim, simplificar o sistema de justiça, é saber que o poder judiciário tem sim responsabilidade na ideia de essa questão de falta de sensação de insegurança, melhor dizendo, e aí por conta da impunidade, no geral, tá? Porque quando o judiciário quer, ele atua, e eu vou te dar um exemplo daqui a pouco, e fazer com que realmente a gente entenda, quanto sociedade, que as pessoas que estão na ponta da lança, que são os policiais, no geral, eles têm que ser valorizados. Hoje eu estava na palestra, enfim, no colégio, como eu disse, com um policial militar, eu conversei, eu falei, como é que está a situação de vocês, se vocês estão estimulados ou não com a audiência de custódia? Ele, cara, totalmente desestimulados. Quando a gente faz com que da ponta da lança, que atua ali no crime, se sinta estimulado, na prática eles deixam estabelecer o estado do caos. Estado de natureza, como dizia na filosofia, cada um por si, justiça por próprias mãos. Então, assim, se eu pudesse falar de 3 pilares importantes, seria isso. Do juiz entender a responsabilidade que eles têm, da gente, enquanto sociedade, começar a valorizar os nossos agentes que estão defendendo. Eu sei que é difícil, tá, gente? Não é fácil. A gente sabe que tem maus profissionais, mas a gente tem mau profissional em qualquer lugar. Na procuradoria tem, no judiciário tem, qualquer lugar. Medicina, fisioterapia, qualquer lugar. A gente tem bons e maus profissionais. Então, a gente tem que começar a separar o joio do trigo e dar respostas sérias. Então, as instituições têm que entender que tem que dar resposta séria. A gente não pode aceitar que um cara pratica algum tipo de ilegalidade e fala assim, vamos passar a mão na cabeça desse cara. E a gente não pode mais ser conivente com, na verdade, com criminosos. Vou dar um exemplo, tá? Eu sei que é uma opinião um pouco, pode ser meio bem controversa, mas eu vou te falar a minha opinião que tem. Por exemplo, dar entrevista para quem já foi condenado que tá na prisão. Cara, eu acho isso um absurdo. Mas porque eu, jornalista, quero criar um documentário para falar sobre o PCC. Cara, você tá dando voz a uma pessoa. Eu sei que é importante estudar o fenômeno. Mas você tá como se fosse vangloriando o cara. O cara que assiste fala assim, nossa, o cara é sinistro. A gente tem que colocar o seguinte, o cara que pratica crime, ele não tem que ser ouvido. Ele não tem que ser ouvido. O cara que pratica crime tem que ter o rigor da lei. Ele não pode dar espetáculo pra ele. E não é uma crítica ao jornalista nem nada, mas assim, eu acho, de verdade, que quem foi condenado, por exemplo, discutiu a época que o Lula tava preso pra dar entrevista. Não, o cara foi condenado por corrupção. Condenado. Não tem que dar entrevista. Dá entrevista depois que acaba a pena, pô. Mas ele vai sair de lá e vai morrer. Paciência. Então, assim, eu acho que a gente valoriza muito os escândalos que acontecem e poucas as coisas boas que ocorrem, sabe? Então, enfim. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo de como o judiciário, às vezes, lida com as coisas, ele tem poder pra fazer isso. Violência doméstica, certo? Cara, violência doméstica, crime sério, e a justiça está tratando de maneira séria. Sabia que hoje em dia, independentemente do tipo de pena que você tenha, você não pode substituir a pena de prisão, que o cara vai pro xadrez, por uma prestação de serviço na comunidade. Porque o Supremo falou, não pode. O STJ falou que não pode. Seria lindão se falasse isso pra outros crimes, né? Exato. Aí fizeram pro tráfico de drogas. Não, tráfico de drogas, o cara que é réu primário, não tá ligado à organização criminosa, que tinha na lei, o Supremo declarou inconstitucional e o Senado suspendeu. Tu tem 29? Eu tenho 32 anos. 32. Tu não é tão mais novo do que eu, não, Não, pô. não. Eu tenho uma cara bonita assim, mas... Não, porque tu tem cabelo branco, né? Aí parece que tu é mais novo do que é. Então, a gente não é tão... Minha irmã é da tua idade, pô. Então, o que eu quero dizer? Você é quase da mesma geração Sim. que eu, você acompanhou os mesmos fenômenos que eu Sim. lá na área. Eu sou da rua Quiririm, aí no Valqueire, quase Sim. Praça Seca, né? Sim. É a última rua do Sim, Valqueire. total. E alguns diriam até que é Praça Seca. A gente viu, não tô de cordão hoje não, eu tenho um cordão que eu tenho desde os 12 anos de idade, mais de 20 anos. Eu cansei, fui inúmeras vezes pra matinê aqui na Barra, Dado Beer, Estúdio 54, Esse cara andou, Rock in Rio gente. Café. Oi? Esse cara andou. Andei. E eu voltava no 755, pegava o 755 Sim. aqui no Barra Shopping, Sim. saltava na Cândido Benício ali na delegacia, ia andando até a Rua Quiririm, Sim. sem camisa, com esse cordão que eu tenho, Sim. que é o cordão de ouro e tal. Existia uma sensação ali de segurança. E naquela época, se você bem lembra, que é do Sim. tanque, naquela época tinha milícia. Sim.
O que hoje a gente chama de milícia, né? Não era. Não tinha essa parada de. Não é porque aqui é milícia, não. Mas tinha uma parada de sensação de segurança. Existia, sim. Passa ali 2012, 13. Tanto é que teve governantes que exaltaram a milícia. Tem entrevista do Eduardo Paes. Legisladores Exato. que exaltaram, que deram medalhas. Não sei se você lembra também, Eduardo Paes no Globo, exaltando a milícia. 2009. Vamos falar sobre isso, calma. Mas, só um parênteses. Sim. Fechei. Ou colchete, né? O colchete, daqui a pouco a gente bota chaves, entre chaves. E aí, aí vem 2012, 13, fica impossível de andar ali naquela área da Praça Seca. Hoje é absurdo, é muito violento, não tem como. Total. Ali, do Mato Alto até o Campinho. Total, eu conheço aquela área. É tipo faixa de Gaza. Sim, infelizmente, triste. Triste. Mas veja, eu começo um negócio falando que eu andava de cordão de ouro, sem camisa, no meio da rua, e era milícia. Hoje, Heitor, Sim. eu sei que eu ia falar de Estado Paralelo, mas outro dia eu falei isso, um coronel da PM que veio aqui se entrevistar. Como é? Estado Paralelo? Não, Estado é monopólio, então não existe Estado Paralelo. Realmente. Narcomilícia, pô. Exato. Narcomilícia, show. Eu gosto de narcomilícia. Então, tinha a narcomilícia ali, mas tinha a porra da sensação de segurança. Então, Heitor, eu sei que é errado, mas o cidadão médio, o afegão médio, ele não entende. Ele entende que na época ele não era roubado e hoje ele é. Sim. Meu irmão, é muito difícil de vocês, vocês operadores do direito, tô falando, você, Ministério Público, juiz, você que eu tô falando advogados, né? Sim. Advogados, juízes, é muito difícil de fazer o cara que, a tia do café, com todo respeito à tia do café, mas ela obviamente não tem, ela não sabe o processo jurídico. Sim, total. E é muito difícil fazer na cabeça ela entender que a milícia não é boa, porque o Estado hoje tem mais dinheiro, mais arrecadação, mais tudo, mas hoje ela é roubada na rua. E antes ela não era. Tá ligado o que eu tô falando? Entendi. Mas aí se você perguntar pra tia do café, ou qualquer outra pessoa, tá? Até pessoas... Rapidinho, a gente não tá sendo elitista, nem nada disso. Essa tia do café, a pessoa normal, a pessoa comum, exato. O trabalhador, o cara que pega BRT todo dia. Exatamente. Vamos falar da Dona Maria. Dona Maria. Se você perguntar hoje pra Dona Maria, ontem eu dei uma palestra, o pessoal da Praça Seca, que mora ali no Ipaze. Sim. Fizeram uma pergunta, eu falei era a questão sobre como a ordem pública influencia no empreendedorismo no Rio de Janeiro. Na verdade, a desordem, a bagunça. Mas depois a gente trata sobre isso. E aí ele perguntou o seguinte, cara, a situação, você acha que daqui a pouco a milícia vai chegar no Ipaze? Porque o Ipaze é um bem público, ali do Estado e tal, não sei o quê. Cara, provável. Hoje em dia, cara, a milícia, aquele momento, de fato, isso que é um grande ponto que eu acho que talvez um grande jogo que aconteceu naquele momento, talvez, não sei se a milícia pensou naquele momento, tá? Mas o Rio de Janeiro sempre quis uma sensação de segurança. E lá, quando você tinha essa segurança privada, feita até por agentes públicos, que era, enfim... não é mais essa a realidade. Mas aquela época era, tá? E aí, qual era o grande ponto? Você tinha uma sensação de, não, a milícia, poxa, não faz nenhum problema, ela não me rouba nem nada, mas depois ela começou a cobrar taxas, certo? E aí que começa o seguinte, abriram a porteira pra boiada. Por quê? Hoje a milícia, você não tem mais nem aquela ideia que o brasileiro fala assim, eu vou comprar minha casa própria, vou conquistar meu sonho da casa própria. Se você estiver numa área de milícia, você vai ter que pagar pra ter esse direito. Nem mais propriedade privada a gente tem. Se é só a sua casinha, pouco importa. Não é sua mais. Não é sua mais. Então, assim, a milícia, ela soube muito bem mostrar o seguinte, olha, vamos estabelecer uma associação de segurança, depois vamos, a longo prazo, conquistar territórios. Porque, isso é um ponto importante. Quando a gente fala o seguinte, as pessoas mais ricas, geralmente, são latifundiários. O que a milícia está fazendo? Um latifúndio dentro da ordem urbana. O cara está conquistando território. E aí, às vezes... por decisões judiciais, por exemplo, o Supremo, quando falou que não poderia fazer nenhum tipo de operação em comunidade, o que aconteceu? Narcotraficantes expandiram-se, foram conquistando ruas. E a milícia, ao passo que o tráfico conquistou ruas, que já é uma loucura, a milícia foi conquistando territórios onde a gente vive. E às vezes até na bolha. Na Zona Sul tem milícia cobrando agora.
Caralho, eu não sabia dessa porra, não. Eu fiquei abismado, tá? Eu fiquei abismado. Então, assim, isso é uma coisa que eu fico muito conformado. Se soubesse, eu fico inconformado, tá? Porque, de fato, eu acho que tá mexendo na propriedade privada, que é o mais importante. Você, quando estuda liberalismo, essas coisas, a propriedade é importante. O socialismo também, pô. Exato, Olha só, é propriedade. não dá pra falar que o socialista não é materialista, né? Sim, sim. Porque total. a primeira coisa que ele quer é o comunista, né? Sim, Acabar com a propriedade privada. sim, E o socialista, ele até quer, mas só daqui a alguns anos, tá? Só daqui a algum tempo. sim. A gente vai só comendo de pouquinho em pouquinho. Então não dá pra falar que o comunista não é, né? Que ele é extremamente materialista. Exatamente. O liberalismo, a gente quer a prosperidade através da propriedade privada, Sim, né? sim. Com o uso, com a ferramenta da propriedade privada. Concordo contigo em gênero, número e grau. Queria muito que as pessoas não pegassem isso aqui e falassem, eles só estão falando mal da milícia. Não. É porque a milícia se transforma. Gente, aqui do Rio de Janeiro, tá? Eu tô falando o que eu vivi. Eu vivi um negócio assim, pô, da Praça Seca, se você não conhece, não tem problema, mas da Praça Seca pra Barra era mais seguro ir pelo Rio das Pedras porque era milícia do que ir pela Cidade de Deus. Sim, total. Eu sempre fiz o trajeto. Quando ia pra praia, alguma coisa, Rio das Pedras. Rio das Pedras. Frequentava quando era novo Castelo das Pedras. Esquece. Brabo. Então, assim. Cerveja R$1. Exato, cristal. 99 centavos. 99 centavos. Enfim, mas o ponto é, de fato, a gente tinha isso. E aí acabou na cabeça das pessoas que nasceram talvez naquela época. Gerando um imaginário de que a milícia era melhor do que o tráfico. Exato. E aí aquela época, as pessoas que nasceram aquilo ali, é a ideia do imaginário coletivo. A gente, por exemplo, nunca teve imaginário coletivo a favor da polícia. O Zeitgeist. Exato. Tu usou Ombudsman, né? Sim? Agora é Zeitgeist. Esquece. Alemão. Esse é outro patamar. German Cast. Exato. Mas o ponto é esse, a gente nunca criou o imaginário coletivo a favor, por exemplo, da polícia, tá? E aí, o imaginário coletivo que foi daquela época foi que a milícia trazia a sensação de segurança. Pô, mas vou te falar, não lembro onde eu larguei essa frase. Caralho. Like pra caralho. Acho que foi Twitter. Cara, a polícia aprende a justiça. Justiça solta. 100%. E aí, quando fala justiça, eu falo do plano judiciário, tá? Sim. E, por exemplo, qual o grande problema? Vamos lá, vamos falar de um tema importante disso. Lógico. Audiência de custódia. Aí, duvido a produção trazer um café pra gente. Isso aí eu aceitaria 100%. Duvido. 100%. Duvido, não vai. Segue o baile. Audiência de custódia. Falar de audiência de custódia. Você falou que a polícia prende e a justiça solta. Vou falar de justiça. Tô só te dando catchphrase pica, tá? Não, você é sinistro. Esquece. Por isso que tá uma parceria boa. E aí é o seguinte. Audiência de custódia. A audiência de custódia foi criada há muito tempo, tá? Assim, foi prevista em tratados internacionais, beleza. Qual é o objetivo da audiência de custódia? Vamos lá, pegar aqui. Prendi Dona Maria. Dona Maria presa. Seu João. Prendi seu João. Tá bom. Seu João foi preso por policiais. A audiência de custódia era o seguinte. Seu João, não tô vendo aqui nada. O senhor foi torturado? O senhor foi agredido? Não foi. Sua prisão, então, é válida? Beleza. Não, fui agredido. Sua prisão, então, foi inválida porque houve algum excesso do agente do Estado. Que não tem que acontecer. Só que o seguinte, aqui no Brasil, iniciou a audiência de custódia, até por capitaneada inicialmente pelo CNJ, pelo Ricardo Lewandowski, porque a audiência de custódia no Brasil surgiu em 2015, pelo um projeto, à época, pensado de descarcerização do Brasil. Porque eles fizeram um levantamento de estudo, etc. Falaram, cara, a gente tem que começar a trazer audiência de custódia para fazer com que as pessoas não sejam presas. Tá errado isso. Criaram uma resolução. Bateu no Supremo discutindo essa resolução. E o Supremo falou o seguinte, é válida a criação da audiência de custódia. Mas qual a justificativa que foi do voto vencedor do ministro Marco Aurélio? Descarcerização. A audiência de custódia serve para diminuir a quantidade da população prisional, porque o preso é uma minoria que é marginalizada da sociedade. Então qual é o discurso da audiência de custódia? Estava errado. A audiência de custódia não é para descarcerizar. Na verdade, a audiência de custódia é para verificar se uma prisão foi feita de maneira legal. E ponto. A pessoa praticou um delito,
ela tem que ser presa. Uhum. A gente tem que dar essa resposta. Ah, mas o aumento da população carcerária... Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. O cara praticou irregularidade, errou da lei. Prende. É isso, ponto. Ponto final. Só que a ideia da audiência de custódia foi se construir nessa questão. E o que os juízes fazem? A ideia do discurso. Retórica. Sempre isso. É tudo teoria da argumentação, na verdade. Quando você fica falando muitas vezes no discurso que a audiência de custódia é para não prender, porque serve para descarcerizar, a audiência de custódia, ela vira um instrumento seguinte. A polícia fica desestimulada. A consequência é essa. Porque eu prendo, a justiça solta. Foi o que aconteceu, infelizmente, agora recentemente. Aquele menino que foi, infelizmente, vítima de uma pessoa que era reincidente. Foi na audiência de custódia. Reincidente. Que foi vítima de uma pessoa que, agora recentemente, no show do Rebelde. RBD. RBD, não foi? Eu sou Rebelde. Lembra do... tem vários casos, cara. Agora no Mato Grosso, o cara tinha Sim, da filha. 58 passagens, um negócio assim. O cara matou a mulher e as duas filhas, cara. Exato. Isso. Não era a mulher dele, tá? Uma mulher e duas filhas. Exato. Mas eu só queria tratar isso, porque assim, a gente tem que parar com isso, tem que chegar e falar o seguinte, não, se a gente quer que resgate realmente Rio de Janeiro, o país como um todo, a gente tem que tratar o seguinte, audiência de custódia para verificar se foi válido ou não. Mas bandido tem que estar na cadeia. Cometeu o crime, tem que estar na cadeia. Se a gente não fizer esse discurso, e o discurso tem que vir das autoridades. Porque é importante, quando você dá o recado, as pessoas, opa, calma aí. O cara tá dando um recado, não dá pra gente tratar isso. Eu entendi, só que olha só, a gente tem... vamos lá, né? A gente tem que eu tô falando, eu tenho um discurso bonito, né? Eu e meus compadres mais liberais, talvez, liberais conservadores e tal, a gente tem um discurso bonitão de, porque a próxima geração... Mas, meu irmão, a Sofia tem 2 anos, minha filha tem 2 anos, entendeu? Eu quero ver minha filha... Eu gostaria que minha filha pudesse ter tido as experiências que eu tive. Ia pra casa da minha avó em Marechal Hermes pra jogar taco na rua. Essas paradas assim. Ficava de búlica. Jogava... menina não, né? Mas isso. Eu só lembrei. Tu falou de taco, eu já lembrei já de... Dava pra ficar em certa medida na rua e tal, até tarde. Era outra vida, outra parada. Ir pra matina no Bar Shopping, ela só vai começar a sair com 32 anos. Mas, assim... Era uma piada, mas a piada foi ruim, né? Minha filha só vai sair com 32 anos. Você descobriram o talento do Heitor. Piada boa é piada ruim. Sempre, tá? E eu sempre rio de piada ruim. The Office é o quê? The Office é o prêmio à piada ruim. Mas assim, a gente sempre faz esse negócio, mas olha só, o que eu tenho hoje é uma formação com 10 ministro do Supremo e agora a indicação do Flávio Dino. Vamos falar sobre isso em breve. Com certeza. Mas a gente tem 11 pessoas ali, cara, que eles não pensam dessa maneira, pô. Então, se esse exemplo não for dado, quantos juízes mais ou menos a gente tem no país? Entre federais, estaduais? Olha, eu vou falar um número que tem aqui na minha cabeça, mas eu acho que é só de juízes federais. Ordem de grandeza. 10 mil ou não, 50 mil? Tem menos. Bem menos. 5 mil. Deve ter aí uns 7, por aí. Tá. Então, assim, eu preciso que essas 7 mil pessoas entendam o que você tá falando. O que a gente tá falando, né? Que impunidade é o convite ao crime, que bandido tem que ficar preso, que, cara, prender... Se a população carcerária... Desculpa, a gente mora num país de 200 milhões de habitantes. Sim. É uma população relevante. E, tendo uma população relevante... Você ter 2%, 3% que não se adequam à vida em sociedade, eu acho ok, assim. Sim. Acontece. Acontece nas melhores A gente famílias. não vive numa sociedade que não tem crimes. Que ele seria ótimo. Mas, enfim. Seria ótimo viver numa sociedade que não tem crime. Exato. Sim, mas desculpa, ela ainda não chegou, né? Exato. A gente tem que viver a realidade. Ser pragmático. Tem que ser pragmático, tem que viver a realidade. São esses 7 mil caras que precisam entender. Sim, mas o problema é o seguinte. Lembra que eu falei que o exemplo arrasta? E o cajado empurra. A palavra ensina, o exemplo arrasta, o cajado empurra. Então,
Tá certo, produção? Então, basicamente é o seguinte: quando a gente faz isso, se lá em cima existe uma conivência do combate a alguma situação, como eu disse, violência doméstica, corretamente, falaram, olha, não vai poder mais substituir a pena de prisão por outro. Uhum. Mas o cara que é traficante, porque bons antecedentes, é o primário, você pode colocar ele para prestar serviço à comunidade. Primeiro ponto. Uhum. O cara pratica crime hediondo. Qual foi a previsão da lei de 1990? O cara vai cumprir a pena integralmente em regime fechado. O que o Supremo falou? Ah, isso é inconstitucional porque viola a individualização da pena. Desculpa. Isso é movimento de lei e ordem. O Congresso está dando recado. Quem pratica crime hediondo, porque crime hediondo no Brasil é só que o legislador escolhe. O legislador colocou lá estupro, homicídio qualificado, deveria colocar corrupção, mas beleza. Praticou o crime, integralmente fechado. É uma escolha legislativa. Isso não é populismo, não. É o povo querendo dar resposta. Existem diversos estudiosos, só parênteses, que dizem que a Constituição tem o que eles chamam de mandado de criminalização. O que é isso? A Constituição fala para punir tráfico de drogas, fala para punir a parte de crimes hediondos, crime contra o Estado de Direito. A Constituição tem lá na parte de garantias fundamentais, dizendo que esses crimes são tão, assim... Odiosos? Exato. Que a gente tem que ter uma reprimenda. E aí o Supremo fala, não, olha, é inconstitucional. Não pode isso. A Suprema Corte tem que respeitar o que o Legislativo fala, sobretudo na parte de segurança pública. Senão a gente acontece do jeito que a gente está atualmente. Tem um cara que ele foi deputado federal, governador do segundo pior estado na federação. Segundo pior em diversos índices, tá? Criminalidade, pobreza. O que vocês imaginarem aí, sensação de corrupção. Sim. Esse cara, ele está nesse momento indicado para a STF, vai passar pela CCJ, né? No Senado. Sim. E depois vai passar pelo plenário do Senado. Um negócio que eu vi que foi do cacete, que foi o seguinte: só um senador apoiou publicamente a indicação do Flávio Dino. Um senador. Eu não vi isso. Quem? Agora eu esqueci. Deve ter sido da base, né? Deve ter sido da base. Mas assim, só um senador deu apoio. Apoio no Twitter, né? E ele quis correr. Eu só fui o primeiro que te apoiei. Mas assim, eu só vi o fato eu tô brincando, mas cara sim. Do cacete, um moleque, pô, que é do SFL, né? Sim. Trabalhou no SFL e tal. Ele falou, galera, ó, boas notícias. Só um senador deu apoio público ao Flávio Dino. Cara, esse cara será indicado, provavelmente. Né? Na história da República só tiveram 2 reprovações pelo Senado. Que foram muito fora da curva, um médico. E o outro porque não tinha apoio, mas também não tinha nada de ligação com o direito. Então só um parênteses, tá? Sim. Então, assim, provavelmente será... uma tristeza, porque o Senado deveria fazer a função dele, mas tudo bem. Vamos lá. Isso. Só que já tem um tempo que o Senado não está fazendo... Não tem feito o seu papel, que é o de freios e contrapesos, né? Harmonia entre os poderes. Isso, exato. Entendeu? 513 deputados é muita gente para coordenar, para atacar alguém, mas 81... já não é tão difícil assim, é um pouco mais fácil. São senadores da República. Sim. Da República. Olha qual é o nome, senador da República. E só pra lembrar, senador, né, vem de senioridade, vem de cara exato, que é experiência. sábio, né, tem sabedoria, enfim. Apesar de alguns deles serem muito sábios no futebol, mas enfim. Parênteses. Fechou o quê? Chaves, né, agora? Enfim. Cara, o Senado, ele é a única instituição do país que pode frear certas coisas do judiciário, né? Certas mandos e desmandos, etc. Só o Senado. Cara, de umas 2 semanas pra cá, começou a ter uma briga que eu entre Senado e STF, eu sou a favor da briga. Entendeu? Eu aposto Você é aquele meme do Patinho, né? Briguem. Eu sou o meme. Formem times e briguem, desgraçados. E eu sou esse cara, e eu sou o cara que tem um meme dos Simpsons muito bom, que tem 2 macacos brigando com faca. Sim. E eu sou o cara que tá recolhendo as apostas, pô. Eu não tô apostando em nenhum dos 2 macacos. Cara, olha isso, que loucura.
um cara politicaço, sei lá, 30 anos de vida política, Sim. e esse cara vai colocar uma toga no STF agora. Ok, STF, pô, corte política, não dá pra fazer, é corte política. Não é uma corte normal, é uma corte política. Mas no Brasil não é. A gente tem que deixar claro. Em alguns países, tá? Em alguns países, a Corte Constitucional nem faz parte do Poder Judiciário. Não sabia, não. É como se fosse um órgão ali. E é de fato um órgão político, porque a Constituição é uma interpretação política. Estamos de acordo. Só que qual é o grande ponto? E ninguém aqui está dizendo que o Supremo não pode interpretar as coisas. Que o Supremo tem que fazer o que a população deseja. Às vezes, sobretudo em matérias de direitos e garantias fundamentais. Temos vários casos emblemáticos de proteção até na parte criminal, enfim. Mas, enfim, não vou entrar nesses parênteses. O ponto importante é, o Supremo no Brasil faz parte do Poder Judiciário. O Judiciário foi criado para executar leis, não criá-las. Cabe ao Supremo julgar se elas são válidas ou não diante da Constituição? Com certeza. Isso está expresso na Corte Constitucional. Só que o grande ponto é o seguinte, acabou que e aí é verdade para ser dito, então, como eu disse, eu não tenho problema de falar realmente a verdade, os partidos políticos começaram a ver algumas situações que são muito delicadas e começaram a passar isso para o Supremo julgar. Questões políticas, tá? Por exemplo, a ideia de fidelidade partidária. Ela não veio da Constituição. Foi o Supremo que criou. Os partidos políticos não queriam debater isso. E elevaram por uma ação para o TSE. E depois o Supremo validou. E várias outras circunstâncias, tá? Eu poderia exemplificar aqui diversas outras hipóteses que o Supremo não quiseram discutir. Quase todas as adins. Exato. E aí o ponto principal é o seguinte. O Supremo, não existe vácuo de poder, na política principalmente. O Supremo falou o seguinte, olha, você está me dando poder de decisão, eu vou aceitando. Quem não quer poder, no final das contas, dentro de dos três poderes? E aí só que o Supremo foi se hipertrofiando, crescendo, virou quem? Golias. E os outros poderes? Eu ia falar Leviatã, mas tudo bem. Mas só para dar um exemplo mais emblemático. E os outros poderes foram se rebaixando. Por às vezes escolhas deles. Só que o seguinte, começaram eles a ir além. E aí, alguns partidos começaram a querer avançar em pautas progressistas, que não tem nenhum tipo de apoio no Congresso. E aí, quando digo não tem tipo de apoio no Congresso, que tem projetos de lei, mas que não tem nenhum apoio. Se tivesse apoio, seria votado. Regime de urgência, como acontece agora em qualquer momento, tudo é regime de urgência para aprovar a lei no dia seguinte. Né? Se tudo é urgente, nada é urgente. Exatamente. Né? Mas o ponto é o seguinte, o Supremo começou a decidir isso. Só que o Supremo começou a desrespeitar e falar o seguinte, eu tenho a última palavra sobre a Constituição. E existem diversos autores, mundo afora, que diz que a Constituição não tem um último intérprete. A Constituição fala que o Supremo é o guardião da Constituição. Isso ele fala, mas não quer dizer que ele é o último intérprete. Se ele fala, às vezes, uma palavra X, o Congresso pode falar Y. E o Supremo tem que respeitar isso, porque quem foi eleito foi o Congresso Nacional. A gente votou neles. Uhum. Então o ponto é o seguinte, o Supremo tem que voltar para a caixinha. Você disse que você é uma pessoa que brigue. Eu não gosto dessa ideia de que poderes toda hora se batendo. Mas eu acho que, e aí é uma ideia de lei do caos, o caos sempre produz alguma coisa positiva, no final das contas. Uhum. E aí qual o caos que ele instalou? O Supremo começou a tomar todas as funções, o Congresso se sentiu apequenado, falou, pô, a gente só está negociando um orçamento secreto aqui, etc, estão tomando nossas rédeas aqui. E aí falaram, olha, vamos colocar um limite. E o limite, diga-se de passagem, que não é nada do jeito que estão vendendo, que o Barroso está vendendo, que o Gilmar está vendendo. Na verdade, o Barroso foi a favor, por exemplo, de dar um basta em decisões monocráticas. E você sabia que hoje, por exemplo, você declarar uma lei inconstitucional pela lei, a lei 9868, você pode verificar isso depois, artigo 10, fala que uma lei só vai ser declarada inconstitucional quando pela maioria absoluta dos membros do Judiciário, do STF. Ou seja, 6 pessoas dizendo que essa lei é inconstitucional. Em nenhum momento, ministro tem um poder de dar na canetada que uma lei é inconstitucional, derrubando a vontade de uma maioria de 584 pessoas. E não só isso, são apenas leis que já foram promulgadas, ou seja, elas já foram votadas em 2 sessões no Congresso,
2 sessões na Câmara, 2 sessões no Senado. Quando é PEC, e sim, isso. o presidente ainda... Exatamente. Quando é PEC, o presidente não fala nada, mas quando é lei, exato, tem do presidente. E aí, veja só que curioso, a gente... Qual a grande questão da PEC? Eu até escrevi um artigo sobre isso, eu publiquei no jornal que eu sou colunista, e eu falei o seguinte, olha, eu tenho 7 pontos importantes dessa PEC. Mas o principal dele qual é? É o seguinte, só vai se declarar inconstitucional uma lei aprovada, ou seja, participando desses três que eu digo, 3 órgãos, Senado, Câmara, Presidência, ou seja, 2 poderes, Poder Legislativo e Executivo, se tiver uma maioria absoluta. Se não tiver, é isso. Ou seja, a gente tem que colocar na Constituição. Isso já está na lei. O Brasil tem um problema de que querer colocar tudo na Constituição. E a Constituição é um momento importante da nossa vida. É a lei base. E aí, muito se fala o seguinte, mas a Suprema Corte norte-americana interpreta o direito. Mas você já viu quantos artigos tem a Constituição americana? Aqui a gente tem várias regras. Quantas emendas, né? Pouquíssimo. Eu falo o seguinte, irmão. A gente tem quase 130 emendas aqui. Imagina que você é um cara, né? Você é uma pessoa, não vou nem falando um cara pra não ser taxado. Você é uma pessoa e você gosta de namorar. Você casaria com todas as pessoas que você namora? Não, né? O Brasil casa com todas as pessoas que ela namora. Faz papel passado, vai no cartório, casa em comunhão de bens com todas as pessoas que ele namora. Podia ser só enquanto os Estados Unidos, ele só casa de verdade quando ele tem certeza que aquilo ali é absolutamente importante na vida. É isso que é uma PEC, pessoal. PEC, colocar alguma proposta de emenda à Constituição deveria ser muito importante, tanto quanto é um casamento na vida da pessoa. A pessoa não casa... a gente tá na PEC... Qual PEC? 130? Não. 120... Acho que vai pra próxima 127 ou 128. 128 vezes. Quase 130. Desde 88? Desde 85 de outubro de 88. 35 anos? Entende? Enfim, é isso. Mas, irmão, vamos lá, voltando ao Flávio Dino, né? Vamos voltar. Esse cara tem posições... engraçado, né? E aí já saiu na mídia falando que ele tem posições contrárias ao que deveria se determinar. Isso tem um bilhão de pensamentos. Primeiro, né? Que os jovens e a nossa militância esquerdista, né? A nossa militância de esquerda é progressista, mas quem tá no poder são velhos gagás conservadores. Exato. Né? E ele fala que é anti-aborto, e ele fala... O que mais que ele fala também? Que ele falou que é... Ele fala que é anti-aborto, ele fala que é a favor do mandato fixo do Supremo. Do Supremo. Que, parênteses, eu não sou. Hã? Eu não sou, mas depois eu te explico isso. Tudo bem. E tudo bem se não for fixo, mas tudo bem se ele também não puder tomar decisões que fazem parte de quem votou. Exato. Esse é o grande ponto. Esse que é o grande ponto. E aí começa a fazer pautas conservadoras que são completamente contra. Ele quer o voto evangélico. Ele quer o voto dos conservadores. CCJ. Na CCJ e no plenário. Senado. Porque o Congresso, se você for ouvir qualquer tipo de veículo de comunicação, e é verdade, o Congresso, desde a legislatura de 2000, que iniciou em 2019, ele é majoritariamente conservador. A sociedade é conservadora. A gente tem uma sociedade conservadora. É importante dizer isso. As pessoas querem, às vezes, falar o seguinte, ser conservador é que você, às vezes, não é iluminado pelas ideias progressistas. Não é mentira isso. Ser conservador é a sociedade, vai caminhando dentro da perspectiva de cada um. E a sociedade é conservadora, elegeu pessoas conservadoras. É porque o nome conservador é ruim, né? A gente é péssimo É porque o nome conservador tem a história, né? O conservador é a época, enfim, de defesa da coroa, essa ideia de conservar. Até nisso o inglês é melhor que o português, né? Porque right é certo Exato. E é direita, né? Exato. E left é deixar, tipo, deixar pra lá, Sim. left behind, tipo, deixa pra lá, e também é esquerda. Exato. E em português, né? Exatamente. A gente não conseguiu Traduzir bem, isso. É. Mas eu acho que a gente tá daqui a pouco entendendo bem, estão falando, pessoas surgindo falando que são liberais, libertários, são conservadores, enfim, são progressistas. Cara, tudo depende o governo Milei vai ditar bastante das próximas 2 eleições nossas aqui. Sim, e esse é meu grande receio.
A expectativa tá muito alta lá. E quando a gente cria muita expectativa, às vezes a frustração Eu vem sempre tatuei a junto. bandeira da Argentina nas costas, pô. Sério? Pô. Aqui, ó. Aí, ó, produção. Ao vivo. Tô te falando, pô. Cara. A bandeira da Argentina. Eu não tô com expectativa alta, não. Vocês que estão. Mas, enfim, o ponto principal, eu até me perdi depois dessa da bandeira da Argentina. Que o nome conservador é ruim. Exato. Mas, e eu lembrei que estava falando. A gente tá falando do Flávio Dino. Exato. O Flávio Dino tá querendo pegar os votos dos conservadores, sobretudo, e aí eu falei dos evangélicos, tá, gente? Porque colocam, só pra pessoa entender, às vezes colocam os evangélicos conservadores. Não, mas existe católicos conservadores, existe o tal fenômeno do sou liberal, conservador, e tudo bem, como você disse, não dá pra rotular só. A gente não vem no pacote pronto. O pacote é muito ruim. É um pacote, não é um pacote de um único sabor. É sortido, a gente pode ter posições Lembra diferentes. do Harry Potter? O feijãozinho de todos os sabores? Sim, É, exato. tem um monte. Assim, ser liberal, mas apoiar algumas coisas que são mais à esquerda. Sim. Por isso que eu gosto muito conhece Public Choice? Sim, Escola de Public Choice Sim. de economia, né? sim, sim. Pô, hoje eu sou. Tipo, o que você é? Ninguém conhece mesmo, né? Quase ninguém conhece. Sou Public Choice. Que É bonito ainda o nome, bonito, né? tá falando inglês, pô. Pô, escolha pública, porra. Acemoglu e tal. Exato, sim. O cara é turco, mas, porra, dá aula nos Estados Unidos. Sim, sim. Dá aula na Inglaterra. Sim. Ih, muito foda. Mas o ponto é o seguinte, voltando, Flávio Dino, ele tá fazendo esse movimento. E eu acho que é um movimento pra vender uma imagem que ele não tem, que ele nunca teve, que ele nunca defendeu. E sabe, mas você vê que o Flávio Dino vai mudando aos poucos. Quase engoli o microfone. Acho que Sextou, né? exato. Filha da mãe. Mas o Flávio Dino é o seguinte. Você já viu que tem uma entrevista do Flávio Dino falando de problema das urnas eletrônicas? Não. Depois você procura esse vídeo. Tem um vídeo, ele falando. Se hoje em dia, ele tava preso pelo Alexandre de Moraes. E aí, qual o grande ponto? A ideia, ninguém, assim, que marginal, ninguém nunca criticou tão alto. Só queria mais um meio de certificação, de autenticação. Nem vou entrar nesse tema, tá? Mas o ponto é o seguinte, que o Flávio Dino, ele é um camaleão. Qual o ponto? Ele falou, assim que acabou o coletivo foi indicado, ele falou que ele vai tirar a vestimenta de político. E botar a toga. Emocionante isso, né? E, desculpa, assim, não tem como. O cara é político. O cara, ele foi juiz federal, mas é bom dizer que ele foi juiz federal. A atuação enquanto juiz foi pouca. Sabe por quê? A maioria do tempo, ele trabalhou no CNJ e foi presidente da Associação dos Juízes Federais, a JUF. Que ficou como se você fica meio que afastado. Uhum. Então, assim, a ideia de venda, que eu fui juiz federal, foi professor, sim, tem mestrado. Nem vou entrar nessa circunstância. Ele é muito mais qualificado, entrou muito mais qualificado que alguns ministros que entraram lá. Não vou nem entrar nessa questão. Mas, de fato, ele... Até porque tu despacha com os caras de vez em quando. Exato. Mas, a bem da verdade, ele não é um jurista mais. Porque qual é a ideia da Suprema Corte? É colocar pessoas do direito, pessoas que vivem o direito, não são políticas. São advogados, são juízes, são promotores, são procuradores. Notório saber jurídico e reputação ilibada. Reputação ilibada, exato. Né? Então, a ideia é o seguinte, eu vou pegar uma pessoa que não é da política e trazer para cá. Só que o grande problema foi de querer, e aí eu acho que talvez é uma mudança que caria muito bem por meio de lei, não precisa na Constituição, colocar aqui pessoas que ocupam cargos eletivos, principalmente, senador, governador, etc., não pode ser indicado no Supremo Tribunal Federal. Não podem ser. Não pode ser. Por quê? E, irmão, isso vai trazer, vai acarretar, aí vai espirrar em Tribunal de Contas. Isso não vai, esquece. Mas deveria. Por quê? Pessoas de fora, assim, então vamos falar Acabou de cair a quarentena pra estatal, pô. Sim. Hoje não passa, entendeu? Não, entendi. Mas o ponto, é verdade, a gente tem que pensar em modelos para melhorar o país. Então, a gente está conversando aqui de maneira abstrata. Eu entendo o que você está dizendo, mas o ponto não deveria. E o Senado deveria dar cercado. Você sabia que o defensor público geral da União que foi indicado pelo Lula não foi aprovado pelo Senado? O defensor público geral da União. Não sabia. Foi. Quantos votos? Foi rejeitado. E maioria de votos foi rejeitado. Foi rejeitado por uma questão política.
E aí, enfim, eu não vou nem entrar nesse assunto do defensor público geral, mas foi rejeitado. O Senado tem que entender a sabatina. Você já viu a sabatina do Barroso? Não lembro. Depois você Com procura. certeza. Depois vocês procuram. O único senador que fez uma sabatina de direito foi o rival dele na academia, que foi o antigo governador do Mato Grosso, foi senador também, enfim. Esqueci o nome dele agora. Um jurista, era um jurista importante, ele era do Ministério Público Federal. Saiu do cargo, enfim. O ponto é, o Senado tem que assumir a responsabilidade dele de sabatinar, perguntar coisas de direito, posições dele que ele vai defender ou não vai defender, como ele entende o direito, como ele entende a ideia de tripartição de poderes, quais são os limites da Suprema Corte. Uhum. E isso tem que mostrar o seguinte, para a sociedade entender. Hoje em dia, você já viu a sabatina como funciona? São discursos políticos. Posso te falar um negócio também? Claro. E outra coisa. Até porque o programa é meu, posso falar o que eu quiser, a propriedade é privada. Eu sou só convidado. Exato. Eu tô te cedendo o direito aqui a falar. Brincando, óbvio. Mais ou menos. Cadê a vírgula, as palavras minúsculas? E se ele. Se na sabatina acontece alguma coisa, né? É perguntado alguma coisa, e ele vem depois, no exercício da função, Atuar diferente. contradizer a sabatina, ele tem que sofrer recall, pô. Total. Isso, Sofre inclusive. recall. Exato. Isso deveria ser uma pauta. Porque. Muito legal essa postura, porque às vezes as pessoas anunciam uma coisa, e lembrando, ele não é político, porque às vezes quem tá no cargo promete uma coisa, e às vezes promete com a consciência de que aquilo é mentira. Ou não sabendo se é possível. Exatamente. É isso que eu ponto que entrar. E aí entra a ideia de que o cara não sabe se é possível ou não, ou muda as circunstâncias. Uhum. Vem, por exemplo, uma Covid, enfim, Deus me livre, mas pode ser. Mas ele é ministro supremo, ele não tem nada a ver com isso. Ele tem ali interpretar o direito. Se ele vai falar que ele vai interpretar o direito em determinado sentido, ele tem que cumprir isso. Ele não pode sentar depois, porque o ponto é que ele entra e já vira vitalício. Ele só pode perder o cargo por decisão judicial transitada julgada ou por impeachment. Ele vira vitalício. Exato. Uma pena. Porque o pessoal hoje em dia vende que se vai impeachment um ministro supremo, isso é contra a democracia. Não. E porque eles falam isso, que não aconteceu isso em nenhuma democracia, mas o Brasil está vivendo um cenário parecido com nenhuma outra democracia. Eu vou até utilizar uma palavra de um amigo meu, a gente vive quase uma democracia judicial. Eu gostei muito desse termo e é verdade, a gente quase vive uma democracia judicial, porque é o judiciário que está dizendo como tem que seguir política de segurança pública, por exemplo, no Rio de Janeiro, como se vai ter que dar aborto ou não, se vai poder financiar a campanha por meio de empresas ou não. Uhum. Isso é doideira. O judiciário não tem que se meter nisso. Quem tem que decidir isso é o legislativo. A gente fala sobre insegurança, né, jurídica, e o tema é chato. Pô, a produção tá ali, assim, Tá batendo dormindo? a cabeça, dormindo. Porque o tema é chato, meu irmão. Será que eu tenho que ir embora? Não, mas, mas isso mexe também, quando a gente fala de insegurança, que é a insegurança, o judiciário, cara. Com todo respeito, irmão. Fica à vontade. Não. Mas o judiciário atrapalha na segurança pública, pô. Demais. Essa é a minha percepção como cidadão. Demais. Que eles atrapalham, não só na questão falamos agora da audiência de custódia, mas assim, eu conversei uma vez, eu fiz na época de Instituto Liberal, eu entrevistei, eu conversei com um promotor, que era um promotor que ele não era liberal, eu era diretor do Instituto Liberal, ele não era liberal, mas ele era muito franco, assim, tipo, ele queria, ele tinha uma vontade boa de resolver os problemas e tudo mais. Sim. Eu falei... Que bom, legal. Eu falei, não lembro agora o nome dele, falando, rapidinho, olha só, vamos lá. Eu sei que a gente discorda politicamente de um monte de coisa, eu acho que o bandido tem que ir pra cadeia, tipo, na primeira instância, e você acha que não, você acha que o desencarceramento é uma boa política, eu acho que não, mas vamos lá. Cara, de coração, eu não vou tirar. Era um one-to-one, né? Era um meet, era um call. Cara, tenta me explicar, por favor. Por que você é a favor? Eu queria entender o que motivava ele a entender que encarcerar era ruim, né? Que prender era ruim. Sim. Aí foi, então, olha só. E, cara, ele me deu um argumento que até hoje. Lembra que o seu Madruga engolia em seco assim? Sim. Até hoje eu engoli em seco. Eu falei, então, olha só. O grande problema não é o mega bandido que prendeu, que matou dezenas de pessoas. Não, essa não é a questão.
A questão é o cara que é pequeno, um pequeno bandido, um bandido de menor potencial, que ele, quando ele entra no sistema prisional, ele é obrigado a se filiar a uma facção criminosa. Sim. E aí esse cara, ele não era um grande criminoso, um criminoso muito perigoso, e ele vira. E aí, pra gente, isso ele fala, a gente, né, pra nós que somos a favores do desencarceramento, a gente prefere que todo mundo seja tratado como de pequeno potencial lesivo e acaba gerando injustiças. Aí, nossa, aí, meu irmão, eu falei assim, eu entendi. Mas, de novo, isso que ele tá falando, Eu discordo veementemente. e discordo veementemente, isso gera uma porra de impunidade, cara. Gera impunidade, porra. E demais, cara. Assim, só pra você ter uma noção. As pessoas, e eu não sei qual é a formação dele, mas existe uma tendência no direito, uma escola, até encabeçada por um professor muito importante de direito penal aqui, enfim, que trouxe as ideias, o professor Nilo Batista, muito famoso, penalista muito famoso, que é a ideia do desencarceramento em massa. Tá? É um outro nome mais rebuscado, mas que não vale a pena falar aqui. Mas o ponto é o seguinte: se a gente começar a achar que crimes que não têm violência devem ser tratados com menor potencial lesivo, furto. Vamos lá, furto. Você andando na rua, a pessoa pega o seu celular, não é roubo, é furto. Começa essa ideia de sensação de insegurança. Corrupção. Exato, corrupção. Bom exemplo. Mas vamos pegar o dia a dia ali. Vamos só pra gente... Depois a gente pode falar isso, só pra eu mostrar o cenário. Se a gente começar a falar que o garoto que rouba 4 barras de chocolate, não pra se alimentar, porque não tô falando de furto famélico, o cara tá com fome. Começa a furtar 4. Aí furta um bombom, não sei o quê. Imagina. A gente tá falando de capital. Primeiro o empreendedor quase a gente falando contra o Estado é o seguinte: você vai ter que ter um custo como se fosse a cota do furto. Que não dá pra admitir. O Estado tem que, a primeira coisa que tem que fazer é segurança. Segurança tem a ver com liberdade. Liberdade que eu tô dizendo pra empreender, liberdade pra você andar com seu celular e fazer o que você quiser. E aí acaba na ideia do seguinte: vários comércios na Zona Sul estão fechando às vezes 8h30 de questão alimentícia. Só os bares que não estão ali, enfim. Mas por quê? Porque alguém pode passar e furtar. Ou alguém chegar lá e roubar, enfim. Qual é o grande ponto? Se a gente começa a tratar todos os crimes que não são com violência, não tem violência, que eles não têm que ir pra cadeia, a gente começa a dar a mensagem o seguinte: olha, furtem, exato. Eu acho justo vocês furtarem. Quase isso. E se imagina numa cidade pequena, de 10 mil habitantes, 30 mil habitantes. As pessoas que vivem ali falam o seguinte: insignificante, ele furtou um bombom. A ideia de insignificância tem que passar por uma reformulação. E o pessoal do direito vai querer me matar quanto a isso, tá? Mas é verdade. O cara que tá lá no interior, se furtar uma bala do seu João, ele tem que ser preso. Mas você vai manter porque não prende o cara de corrupção. O cara de corrupção principalmente, pô. Tem que estar na cadeia. O cara tem que estar na cadeia, sério. E aí um ponto importante. Sou a favor, sim, da gente repensar essa ideia de prisão a partir da primeira instância, a partir da segunda instância. E a Constituição não tem proibição constitucional quanto a isso. Venderam isso. Eu até escrevi um artigo, e aí o pessoal do direito e eu sofri muito isso quando eu fiz o UERJ Unirio, mas o pessoal é muito do lado da esquerda. E quando se defende algumas ideias, eles começam a inventar coisas para suas ideias não serem publicadas. Sabe o que falaram? Falaram que eu cometi plágio. Junto com 2 grandes colegas, inclusive um muito renomado na academia, falou que eles cometeu plágio. Porque eles estavam vendendo a ideia de que a Constituição pode sim ser alterada para que a pena seja cumprida a partir de uma sentença de primeira instância ou da partir da segunda instância. A Constituição tem que dizer, não o Supremo. Porque a Constituição hoje não permite. Uhum. Mas pode mudar a Constituição para isso. E aí o ponto é, a ideia de, entrou no sistema prisional, a pessoa vai sair o pior, bandido, tá querendo, na verdade, tapar o sol com a peneira, pô. Porque o cara que manda na penitenciária, ele manda aqui fora, ele começa a aliciar os mais novos, começa a aliciar aquelas pessoas que praticam furto. Por quê? Olha, se o cara pratica isso, daqui a pouco ele pode praticar outra coisa, até porque ganha dinheiro fácil.
E isso é uma coisa que tem que ser tratada, assim. Não tem como. Às vezes o remédio é amargo. Ah, temos que tratar da questão do carceramento, pensar melhor. Podemos, tranquilo. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas o fato é, a gente não pode achar que a gente não tem que prender mais, pô. A gente tá passando um recado muito ruim pra sociedade de não prenda mais. Não, não é isso. E a sociedade começa a entender. Ah, é a ideia da teoria das janelas quebradas. A gente vai viver numa bagunça, então eu posso fazer o libero geral. Oba-oba. Cara, acabou. Uhum. Vambora, vamos fechar o Brasil, vambora. E não tem que ser assim. Se a gente quiser retomar, vamos fazer isso. Ah, querem discutir a ideia de segurança, da segurança dos presídios, etc., o tratamento? Ok. Mas não é o caminho do descarceramento, ou seja, de não prender, que pra mim não parece que é um remédio pra cuidar disso. Ele está realmente, no meu ver, muito equivocado, mas as pessoas vêm dessa ideia de que, ah, tadinho. Não é tadinho. E tem uma mistura também, cara, um negócio de luta de classe, do tipo assim, Tanto é que falaram já, o pessoal da esquerda, que é a favor do furto, porque isso é a ideia de princípio de igualdade. Lembra da. Esqueci, foi candidata ao governo? Tiburi. Exatamente. Márcia Tiburi. Márcia Tiburi. Eu só tava com o primeiro nome dela na cabeça. Márcia Tiburi. Ela é Nossa senhora. Eu não vou nem falar. Foi, cara. Não, nem falei nada. Nem falei nada. A produção tá assim, ó. Não falei nada. Bom, Cara, é foda, né? Falaram, acho que lá de 2016. E era até o Kim que falava, o Kim Kataguiri, né? Sim. ML. Assim, não tem como o país ir pra frente se as pessoas não sabem os 11 ministros do STF, mas não sabem os 11 jogadores da seleção, né? O Brasil começou a dar errado nesse momento. Eu vejo com dois holofotes isso. Tipo assim, não, realmente a gente não deveria saber estar tão preocupado com política, mas já que estamos preocupados, vamos aproveitar esse movimento para tentar, né, fazer uma limonada, né? Sim. É isso que eu penso. Nesse pensamento, cara, eu vim candidato, mentira, vim pré-candidato em 2016. Meu diretor na época falou assim: vem cá, você quer trabalhar com planejamento de obra ou você quer ser político? Eu falei, quero. Então, se você quiser trabalhar com planejamento, se você quiser ser político, você não pode Se ser. você quiser me ajudar a construir hospitais tipo da Unimed de Valadares, vem comigo. Exato. Na época, eu tava trabalhando na fábrica da Coca-Cola, aqui em Sei. Caxias. Você tem que decidir o que você quer, cara. Tá. Aí eu decidi continuar trabalhando, né? Não Sim. tinha outra opção financeiramente. Em algum momento pretende me candidato? Não descarto, porque eu acho que a política é o local da mudança. Nossos pais sempre venderam a ideia de não se envolve com política. Política é lugar pra gente que não presta, política não vai ajudar nada, é só bandido. Na verdade, política é o dia a dia. Vamos lá. Quando a gente fica reclamando de alguma obrigação que a prefeitura impôs, onde que foi decidido isso? Na política. Se a gente fala que o problema é questão de lei, que não realmente a audiência de custódia foi até institucionalizada numa lei em 2019, contra, vai resolver onde? Na política. Se a gente fala que tem que se punir mais as pessoas, na política. O judiciário sim, mas o judiciário atua a partir da lei. E a lei vem da onde? Da política. Então, eu comecei a dar essa guinada muito da ideia do seguinte: a gente não pode achar que a gente não vive no cenário de política. Então eu não descarto isso. Eu, inclusive, acho que o caminho é política pra gente mudar realmente, para deixar um mundo melhor para sua filha, por exemplo, Sofia, não é isso? Sofia. Deixar... Sossô. Então, deixar para, enfim, nossos sobrinhos, o que for, nossos amigos, até nossos pais mesmo, começaram a ver. Por quê? Se a gente não se envolver, pessoas boas na política, eu me considero uma pessoa boa quanto a isso, não no sentido de... Não reproduzo. não compartilhe dessa opinião. Mas, sendo bem sincero, assim, eu acho que a gente tem que contribuir. Tem diversas pessoas boas que se afastam porque são vendidas disso. E eu acho que, fica aí quanto você pai, eu não sou pai ainda, mas vender a ideia de que Sofia tem que sim participar de questões de política. A gente tem que começar a falar para os nossos jovens que a política faz parte da nossa vida. Você faz política em casa, quem não faz política em casa? Quem não faz política com seu pai? Lá em casa eu sou ditador. Eu não faço política, eu sou ditador. É o que eu quero, meu irmão. Minha casa, minhas regras. Ok.
Mas Pô, o quê? Sua mulher quer? Porrete canta. Porrete canta. Mas basicamente é isso, assim, a gente faz política com nossos amigos, a gente faz política no nosso trabalho, e não aquele sentido de política pejorativa, porque é engraçado, né? É a ideia, de novo, de argumentação. A política virou o que agora? Networking. Ah, vou fazer network e tal, Fazer, né, etc. relacionamento. Exato. Relacionamento. Não, isso é política, pô. A gente vive numa sociedade política. Isso é política. Não é network, é política. Uma vez eu discuti isso com um amigo meu, assim, debati. Ele, não tem nada a ver. Eu falei, não, porque você coloca política no sentido pejorativo, pô. Ok. Ah, temos que mudar o contexto para não ficar pejorativo? Tranquilo. Mas é política, pô. Política é um relacionamento. O ser humano é um animal político, já diziam os filósofos, certo? Então, assim, basicamente não podemos perder nossa essência. A política faz parte da nossa vida. E aí, ser candidato a um cargo eletivo, nem todos querem. E ok. Mas você fazer um movimento dentro do seu bairro, por exemplo, construindo uma associação, trabalhando por aquilo, isso é o ser político. Uhum. Resolvendo os problemas, tá? Ah, sim. Mas candidatos ao cargo político, penso sim. Penso. Cargo eletivo. Cargo eletivo. A minha opinião, tá? Minha opinião. Minha resposta, aliás, pra essa pergunta, se eu tivesse perguntando pra mim mesmo, cargo eletivo só quando eu não depender financeiramente do cargo a que eu estou me elegendo. A que eu estou querendo ser eleito. Entendeu? Entendo perfeitamente. E eu, por conta da Procuradoria Federal, me dá uma estabilidade nesse sentido. Porque se eu me candidatar a um cargo eletivo, eu só me afasto e não recebo meu salário. E ainda continuo com o cargo, a possibilidade de voltar. Então, assim, meu risco é baixo, de verdade. Então, mas, independentemente disso, ainda que o risco fosse alto, me fizeram essa pergunta. Se você tivesse que pedir exoneração, eu pediria. Porque, ainda assim, eu acho que a gente tem que se candidatar. Porque política não foi um lugar para você ficar rico. Se você fica rico, alguma coisa tem de estranho. Não. Não, ficar rico, obviamente não. Mas os incentivos. Ainda assim existe um incentivo financeiro. Sim. Ainda que não seja ficar rico. Sim, Entendeu? exato. E mais do que isso. Engraçado que eu conversei com algumas pessoas, batendo papo, enfim. Falaram assim, cara, muito político tá ganhando dinheiro hoje em dia na internet. Porque tem muitos seguidores, às vezes acaba fazendo algum tipo de movimento, ganha publicidade, propaganda, enfim. Ok, tá ganhando dinheiro legítimo. Político não foi feito para ser blogueiro. Mas se ele enriquecer dessa forma, tranquilo. Mas não dá pra admitir que nem o Janones. Fazer rachadinha pra ajudar a contribuir com o nosso projeto. Puta que pariu. Caralho. Não. E tu viu a desculpa dele? Puta, foi pior do que a emenda. Horrível. Foi muito pior, meu. Ah, nem chegou a praticar isso. Não, olha só, o que eu tava querendo dizer mesmo é que todo mundo ia ganhar melhor, porque seriam assessores e por isso poderiam pagar suas dívidas. O cu dele, pô, não tem como. A pior desculpa, na Marinha a gente fala que é desculpa de quinca, né? Desculpa de quinca, horroroso. Quinca é marinheiro ruim. Sim. Desculpa de quinca, horrível, horroroso, tem que ser caçado e preso. Exato, caçado porque o próprio Código de Ética fala, nesse caso tem que ser caçado mesmo. E eu espero que a Câmara casse isso pra mandar o recado, porque é engraçado, né? Telhado de vidro. Não, rachadinha da família X, etc. O que tava fazendo? Rachadinha! Exato. Mas pra mim foi surpresa que não parece que ele gosta de rachadinha. Né? Foi surpreendente. Produção me censurando de novo. Não parece mesmo. Foi uma surpresa pra mim. Né? Mas, enfim, o fato é que batou na cueca ali, né? Batou na cueca. Pelo amor de Deus. Batou na cueca. O outro, o Daniel foi caçado por muito menos. Injustamente. Injustamente. Foi uma perseguição pelo trabalho que fez no Lava Jato. Mas enfim, o fato é, não dá pra que Sérgio Moro será cassado? Então, na decisão da cassação do Deltan, o voto do ministro Benedito Gonçalves, tem uma parte lá que diz que a situação do Deltan era diferente de outros casos, inclusive de uma pessoa que ocupa o cargo da magistratura, que veio da magistratura. Ele fala isso lá. Eu espero que por segurança jurídica, que infelizmente no Brasil a gente pode esperar nada, uma tristeza, mas respeite. Sérgio Moro, assim, estão tentando de alguma forma querer caçá-lo lá no TRE do Paraná, porque o partido ali realmente está querendo tomar a cadeira dele. Que seria injustamente feito novamente, assim, no meu modo de ver. Mas é aquilo. O establishment político ficou muito mal visto a partir da atuação da Lava Jato. De colocar que ninguém está acima do bem e do mal. Então, enfim. Mas eu acho que ele pode ser cassado, sim.
Tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. E tem outra que eu amo. Tudo muda, até bermuda. Que é boa também. Produção lembra dessa, né? Produção é pica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já olho pro relógio, já sei. Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô Não, chegando. fique tranquilo. Zema 2026? Zema 2026, adoraria. Adoraria porque acho que o Zema fez um governo incrível e tá fazendo em Minas Gerais. Acho que tem muito a contribuir pro país. Já tive o prazer de conversar um pouco com ele. Então, assim, um cara 100%, muito, muito tranquilo. E acho que tem total capacidade, porque mostrou que tem como fazer gestão séria na política. Zema 2026, Zema 2032, Tarcísio 2036, né? Opa. Caralho, me perdi. 2030, Zema 2030 e Tarcísio 2034. E aí, ó, 16 anos de... O Brasil vai virar Hong Kong. Amém. Porra. Eu espero que seja. Mas a negociata política está vindo. É assim. A gente sabe. Sim. É o estado ideal de coisas. Seria isso. E aí, o que eu vou Queria fazer? que o Zema, inclusive, acabasse com a ideia de reeleição. Aumentasse o mandato e acabasse com a reeleição. 5, 6 anos seria razoável. Acho ok. 5 anos você sabe que era antes do FHC mudar, né? Sim. O Fernando Henrique, ele... A vaidade, né? A vaidade da duas política. respostas, né? Existe ele querer só poder e a resposta que eu gosto mais de verdade, que é não dava pra fazer tudo em 4 anos. Mas a vaidade. Essa foi a vaidade dele. Dizendo que se ele não tivesse no poder, não daria certo. E de fato o Serra não tinha... Mas poderia ter escolhido outra pessoa. Poderia, mas o quadro do PSDB era muito ruim. Sim, né? mas não é justificativa pra mudar o país. Você entende? Mudar a Constituição pra isso? Se você acha que a gente deveria conversar mais se o FHC deveria ou não mudar a Constituição pra isso, você deixa aí nos comentários. E fala assim, caraca, gostei muito, ou não, odiei. O que vocês É importante a estão falando aí, participação, né? vocês gostam? É importante a participação. Eu tenho que falar, pô. Exatamente. Deixa seu like. Irmão, eu sempre termino aqui com 2 perguntas. Vamos lá. É pinga-fogo? Não. A primeira é, você não precisa dizer quem é a pessoa, você só precisa responder sim ou não. Tá bom. Só positivo ou negativo. Você convidaria alguém pra estar sendo entrevistado por mim aí? 100%. 100%. Eu não faço essa pergunta querendo saber a resposta de fato. Eu quero saber a velocidade com que você vai me responder. Tá bom. Porque se eu te pergunto e você demora a responder e pensa e tal, não sei o quê, é porque não foi muito legal. Aham. Mas como você respondeu rápido, eu acredito que tenha sido legal. 100%. E aí isso me leva à última pergunta, que é o seguinte. Feedback positivo, você gostou e feedback positivo não me leva a nada. O que me leva pra frente é um chute na bunda, é um feedback negativo. A crítica construtiva. Eu não acredito, não. Crítica e foda-se. Não, né? crítica construtiva. 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 Porque às vezes as pessoas te criticam só por criticar. Sim, não, mas não é o tipo de pessoa que estaria sentado aí. Nunca. De minha parte, Isso. principalmente. Cara, nada retificável. Sabe por quê? E eu vou confessar uma coisa aqui. Antes de começar, eu falei assim pra você. Pô, ainda vou me soltando aos poucos. Me senti super relaxado. Me senti como se eu estivesse conversando com você. Como se fosse numa mesa de um restaurante, de um bar que for. Então, eu te falei isso, né? Exato. Isso eu te falei. Exatamente. E achei muito legal. Tô, inclusive, aberto a outras vezes, se você achar interessante pra gente conversar sobre outras coisas. Irmão, a hora que você quiser. Bom saber. Se você falar pra mim, semanalmente, quando você quiser. Tá bom, bom saber. Eu de verdade acho que existe espaço. Eu me inscrevi pro reality show de política do Flow. Então, Ah, é? eu me inscrevi. Não sei se eles vão... Boa sorte, cara. Não, boa sorte, cacete. Ué, Vou causar boa 1 milhão de problemas na minha vida, pô. Meus sócios nem sabem ainda. Olha, Eles acabaram... Tá um burburinho depois disso, né? eles nem sabem. Mas vamos lá. Eu acho que tem espaço de verdade pra esse tipo de discussão. De a gente trazer aqui... Cara, outro dia veio aqui a mulher que o pai dela fundou o PDT. A mulher, assim, esquerdista roxa. A gente tem que conversar, pô. Tem, cara. Democracia é conversar, pô. É do caralho. A gente tem que conversar, porque uma coisa que eu tenho levado como frase é: a gente acaba convergindo mais do que divergindo. Porque a gente sabe dos problemas que a gente passa. Por exemplo, se você perguntar pra qualquer pessoa, pessoal que for, você acha que você se sente seguro no Rio de Janeiro? A resposta vai ser não.
Se você perguntar pra uma pessoa que se diz conservadora, fala que não. O que diverge são as soluções. Exatamente. Esse que é o grande ponto. Então, a gente tem que conversar pra achar um caminho no meio. A virtude está no meio. É isso. E eu acho que política é a arte do possível. E a arte do possível já se diz, é pegar diversas correntes e colocar um caminho que atenda a todos. Mas a gente feito de governo de maioria. Então, eu acho que isso é importante. A gente tem que conversar. Essa ideia do cancelamento, no geral, não é positivo. A gente tem que conversar, porque senão a gente começa a fazer o seguinte: Alexandre de Moraes, a vingança. Que Alexandre de Moraes está cancelando todo mundo e mandando prender quem é contra ele. A gente não pode tolerar isso. Meu irmão, quem diria, né? Esse cara foi secretário de segurança em São Paulo. Quando ele foi indicado, o nego só faltou as hemorroidas explodirem. Tipo, esse cara é conservador, é isso, é aquilo. É conservador, da imagem dele. Ó, depois tu vai despachar com o cara vai botar na sua raba. Tem que falar a verdade, eu já falei que tem que falar a verdade. É conservador da imagem dele. Então assim, eu realmente acredito, cara, que tem que ter. E a gente aqui, ó, fazer rinha de político, fazer rinha da galera de... Rinha parece que é agressivo. Mas é maneiro, pô. Porra, eu sou bola, né? Pô. Você é da época da rinha, né? Não, rinha de galo? Talvez eu tenha ido ontem, mas eu não posso falar isso ao vivo, né? Já falou. Não, talvez eu tenha ido, talvez. Tô brincando com você. Mas assim, eu sou a favor eu sou a favor do debate. Acho que tem que ter, cara. E sabe que eu fico triste? Uma chave finais assim. Quando tem debate na televisão. A gente às vezes vê debate de candidato a governador, candidato a prefeito, e fica um acusando o outro, pô. O pessoal gosta porque é legal ver um acusando o outro, mas pô, qual a sua solução? Qual a sua proposta? Não acho que todo mundo tem resposta, mas qual caminho você acha que vai seguir? E aí as pessoas saem pela tangente que não sabem responder e vai ficar acreditando no outro. A última coisa. E na política é feito de debate. Política é feita de debate sobre problemas públicos. Public choice. Sim, mas olha só. A última coisa que deu muito certo no Brasil foi a LRF, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que está sendo tratorada, destruída. Infelizmente. E a penúltima coisa que deu muito certo no Brasil foi o Plano Real, e nenhuma delas duas foram discutidas. Foram botadas a goela abaixo. Então eu acho... calma, o Heitor não é um ditador, né? Ele não é pró-ditador. Mas essas duas coisas não foram debatidas, porque não dá pra debater. Tem coisa que é tão técnica e é tão importante que não deveria passar pelo escrutínio da maioria. Então, mas a lei de responsabilidade fiscal, isso que é a grande questão. Porque qual é o ponto do debate? Qual é o ponto do debate? É que você não informa a população, porque o Plano Real foi questão de comunicação. Aquele filme O Real mostra como o Itamar comunicou para a população como ia ser o Plano Real e as pessoas entenderam, por meio de batata. Foi a questão. Não eu discordo de você. Mas a LRF foi consciência disso. Só deu certo porque Itamar é mineiro e mineiro passa qualquer coisa que ele quiser e é por cima de você. Mas enfim, o ponto que eu quero entrar a LRF foi discutida porque foi mostrado o problema. O problema é que a gente está vivendo uma crise seguinte, não importa quem está encabeçando. Quer dizer, importa mais quem está encabeçando do que a ideia. Se eu falo que sou, por exemplo, o fulano, tá? O grupo A, o grupo B, tem uma ideia, ainda que seja bom pro país, não vou não porque é o grupo A. Não, a gente tem que pensar enquanto país. O país tem esse problema. Uhum. As várias políticas públicas, soluções que a gente quer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Aterramento de fio. Gasto de bilhões de reais. É um projeto para fazer a longo prazo. Se o Eduardo Paes vai começar, se vai ser o próximo prefeito, pouco importa. Vai melhorar a cidade. Então a gente tem que ter consciência disso. Então assim, o diálogo tem que ser feito, mas não é a goela abaixo, é conscientização, pô. E políticos têm que ser conscientes do seguinte, eu quero botar meu nome. Por isso que a reeleição é um grande problema. A reeleição é um grande problema porque você quer todos os 4 anos mudar. Bolsa Família, Auxílio Brasil. Minha Casa Minha Vida. Enfim, eu não vou nem entrar nessa discussão, mas é isso. Se você acha que não importa a cor do gato, contando que ele pegue o rato, acompanhe esse podcast aqui mais vezes pra gente seguir o Mariano. Siga o Mariano, é verdade. E deixa eu falar aqui. Gostou do filme? Siga o Mariano. Quem gostar, entre aí. Valeu, pessoal. Beijo. Valeu, gente.